Quanta informação dá pra colocar na primeira linha do primeiro verso de um álbum de rap? Eu acho que Mengistu Haile Mariam é meu vizinho. Assim começa o álbum Ethiops, do rapper estadunidense Billy Woods. Instantaneamente, somos transportados para uma terra exótica, graças à produção do DJ Preservation, que sampleia a lenda da música etíope Alemaieu Eshet. Uma movimentação mais simbólica do que literal. Um tema recorrente no álbum. Estamos no velho continente e nosso narrador mora, possivelmente, ao lado do condenado em absência por genocídio na Etiópia. O diretor do partido marxista-leninista, ditador pelo autoproclamado governo socialista da Etiópia e também condutor da maior revolução antifeudal do mundo. É difícil condensar toda a história de um povo e de um líder em algumas sentenças. E provavelmente eu não estou fazendo jus à complexidade histórica do tema. Mas Ethiops é um álbum onde o político e o pessoal são indissociáveis. E alegorias são parcialmente construídas para expressar um sentimento ao invés de uma objetividade histórica. Quem quer que seja, se mudou e instalou um portão automático. Repintaram paredes de tijolos, no topo das quais agora câmeras giram. Às 8, tudo apagado. Uma luz queima depois. Nós não sabemos ao certo quem é, mas quem quer que seja, vive com uma preocupação constante com segurança. Com a queda do seu governo em 1992, Mengistu fugiu para o Zimbábue, pedindo asilo político, onde permanece até hoje. A concertina, tipo uma mola maluca. O boato é de que uma carta-bomba tirou o olho direito e o dedo mindinho da secretária. A imaginação, a inocência e a curiosidade de uma criança são contrastadas com a realidade violenta e política do mundo. Ele enfatiza que é a secretária quem arca com as consequências dos atos do patrão. À noite, ele bebe uísque na varanda. Eu me pergunto no que ele pensa. De manhã, a empregada traz o café da cozinha. Algumas noites, músicas estranhas tocam. Eu deito na cama e ouço. Blindado e protegido dentro do asilo, o vizinho parece viver com muito mais conforto que a maioria da população do Zimbábue na década de 90 e até hoje. O uso da música para aplacar a solidão e a paranoia que envolvem a casa parece ser o ponto de conexão entre o nosso narrador e o déspota na casa ao lado. No andar de baixo, eu ouço minha mãe quebrando os pratos, meu pai viajando. Tem sido bem ruim ultimamente, alta tensão, cerca de segurança em aço galvanizado. Para suportar o dia, dei-me uma missão. Qualquer coisa que me tire de casa é uma bênção. A situação de instabilidade e violência que permeia o país se manifesta também dentro de casa. Woods representa no rap uma perspectiva diferente da qual estamos acostumados. Seus pais eram acadêmicos e intelectuais que moravam e existiam dentro da classe média do Zimbábue. Seu pai era um intelectual e marxista revolucionário que viria a ter participação no governo de Robert Mugabe. Sua mãe, uma professora de literatura jamaicana. Eles se conheceram nos Estados Unidos e foram morar no Zimbábue quando Woods era criança. E enquanto criança, ele vê os paralelos entre a sua casa e a casa do vizinho. O segurança mais cacate, cospe preto no rododendro. A range preta ronca quando ele dá a partida. Novamente temos menção aos funcionários do déspota, dessa vez consumindo cat, provavelmente o único modo de suportar o trabalho de ter que resguardar um tirano, uma vez que a planta produz efeitos semelhantes aos da cocaína. Cuspir o resíduo preto no rododendro, uma espécie não nativa da região, reforça a ideia da residência como um objeto de luxo inacessível para a maioria, ao mesmo tempo em que realça o nacionalismo anticolonialista pelo contraste entre a planta local e a ornamental estrangeira. Ditadores africanos têm uma história com carros de luxo. Eis o porquê da menção à marca do carro. Abacateiro debruçado acima da divisa da propriedade. Eu olho de tão alto quanto consigo escalar. O cachorro olha para cima e chora. As colinas vivas com minas. Eu vivo na minha cabeça, sem saber o que estou procurando, mas saberei quando encontrar. Minha mãe mandou o jardineiro para me encontrar, mas o céu é um ótimo lugar para se esconder. Esse é o fim do primeiro verso. Somos deixados com a imagem de uma criança que, em busca de escapar da disfuncionalidade doméstica, foge aos céus no tronco do abacateiro, somente para enxergar artefatos de um outro tipo de violência,
que, em contraste ao rododendro, adorna o próprio solo da terra, impossibilitando qualquer sonho de escapar. Nos resta somente rezar ao máximo para que o pobre trabalhador, operando sob desvio de função, tendo que agir como responsável de fato por uma criança, não nos veja, para que a nossa missão à procura de paz continue. Eu acho importante também prestar atenção a essa imagem, uma criança negra no Zimbábue escalando o abacateiro no céu. A próxima música espelha essa imagem de uma forma macabra, mas que incorpora, de maneira bem objetiva, uma das mensagens principais do álbum. Nunca disse a verdade na vida? Não dá para começar agora. Tão lentamente, trancado dentro da sua própria casa. O refrão sintetiza o título da faixa. Um asilo é uma ambiguidade. Pode ser tanto um conforto quanto uma prisão. Uma casa ornamentada, luxuosa, pode ser também uma cela. O trompete aparece subitamente, como se nos avisasse que esse é o ponto mais importante da música. É a própria disfuncionalidade gritando através da produção. Impossível também não fazer um paralelo com a situação da época. Esse álbum é de 2022, então é seguro dizer que a temática de ficar trancado em casa estava bem viva e fresca na memória. Os convidados começaram a ter dúvidas. O anfitrião desapareceu. Tem fantasmas nos ossos do prédio, vários esqueletos no chão. Quando tudo colapsou, ele se mistura na multidão. Mala pronta, coroa derretida. Mas um abrigo só é seguro se lhe quiserem por perto. Amanhã, ninguém sabe. Vazio depois da venda. O segundo verso é mais abstrato e aparentemente mais desconexo do que o primeiro, ou não segue necessariamente a mesma ordem narrativa. A segunda faixa tem uma estrutura parecida. A ansiedade dos convidados ao perceber o sumiço do anfitrião está diretamente ligada aos assombros presentes na própria estrutura do prédio e do solo. Tanto a fundação quanto a estrutura, o luxo e o estilo de vida estão diretamente associados à bárbara e à violência. Durante o chamado Terror Vermelho da Etiópia, a consolidação de poder por Mengistu e seus aliados se deu através de muita violência e morte. Após derrubar o imperador Haile Selassie, cuja dinastia controlou a Etiópia por 700 anos, disputas entre a junta militar de Mengistu, o DERP, e o Partido Revolucionário Popular Etíope resultaram na morte de 30 a 150 mil pessoas. Pouco depois de sua fuga para o Zimbábue, o governo de Mengistu cai. A coroa derretida, um símbolo irônico para um governante que derruba um rei, consegue comprar o luxo necessário, mas a insegurança, a incerteza do amanhã, a perda do poder é o que fica na cavidade oca no pós-venda. Em 2025, na cidade de Salvador, Bahia, uma escavação encontrou um cemitério com ossadas de 100 mil pessoas, abaixo de onde funcionava um estacionamento. E claro que, mesmo após a descoberta do que pode ser o maior cemitério de africanos, povos originários e revolucionários da América Latina, o local continuou sendo usado como estacionamento. A música termina usando um recorte de um filme nigeriano chamado A Colheita de Kong. É a primeira de muitas vezes que encontraremos esse filme nesse álbum, então eu acredito que vale a pena analisarmos o filme rapidamente. A Colheita de Kong é originalmente uma peça escrita por Wole Soyinka em 1965, adaptada para o cinema por O.C. Davis em 1970. Na introdução do filme, somos avisados sobre duas cabeças de Estado que estão em confronto no país fictício de Isma, recém-liberto do colonialismo. A cabeça espiritual, Odaban Lola, e o presidente e líder político Kong. Na superfície, a trama do filme é sobre a disputa entre os dois líderes. O poder político, que representa o avanço científico, o progresso e o anticolonialismo, contra o poder espiritual, que representa a tradição e a identidade pré-colonial do povo. O filme é muito bom, eu recomendo que vocês assistam. Na cena sampleada, vemos o rei espiritual conversando com seu irmão no campo de detenção. You see how well they treat me? My own courtyard for private strolls, and in my chalet, every possible amenity, not to mention the occasional night visitor. I must confess, Kabish, this detention seems to look well on you.
But so does captivity look well on a ram we are fattening up for the feast? Or perhaps, as you say, on a wife we treat with special favor? Because she's going to bear us a child? What happens when the great day comes and there is only a calabash under the wrapper? Odaban percebe rapidamente a motivação por trás da visita. Se o acesso dos seus parentes for permitido, é porque o presidente provavelmente quer algo em troca. Na seleção que Woods escolhe para samplear, vemos o rei e seu irmão conversando. Podemos ver aqui uma premissa de que o asilo pode ser um refúgio de segurança e conforto, mas que é condicional. O bem-estar oferecido está diretamente atrelado a certas expectativas e contrapartidas. No filme, o presidente quer que o rei se submeta à vontade do Estado, no dia do ritual sagrado do inhame. A Nigéria produz quase 50 milhões de toneladas de inhame por ano. Como forma de consolidar seu poder perante o povo, Kong exige que Danlola ofereça o primeiro inhame da colheita, uma perversão dos costumes do povo e do ritual sagrado. A música termina com esse trecho do filme e ficamos com um questionamento. O que acontece quando a cobrança vem e você não tem como pagar o preço? Os pais dele viviam ao lado de déspotas, em bastante conforto, tendo até jardineiros, porque serviam ao regime. Quando o governo cai, o pai dele morre e o resto da família precisa sair do país, optando pelos Estados Unidos. E como é a vida nos Estados Unidos? A próxima música explica como que um conforto baseado na exploração e repressão afeta os mais pobres e vulneráveis. Até esse momento, o álbum tem sido relativamente tranquilo e nada muito sinistro, se você ignorar as menções ao ditador genocida, atentados terroristas e a disfuncionalidade doméstica. Mas agora, ele vai piorar bastante. Imediatamente, somos agredidos com um tropete distorcido, o baixo ameaçador e uma linha repetitiva, psicodélica de teclas. Me lembra a trilha sonora da cena icônica de Os Donos da Rua. A sonoridade é desconcertante e sinistra, tal qual a realidade descrita. Woods rima operando no limiar entre poesia falada e um brado retumbante. Astronauta negro, pegue um traje espacial e decole dos meus degraus. Lançamento do Challenger, brilhando intensamente. Queime até a morte. Queime no firmamento. Carbonizado. Pegue o cabelo. Menino negro tostado, lábios negros franzidos. Marionetes negras dançam mancas sobre o fosso. As bondosas, distantes como o sol de inverno. Nós terminamos o primeiro verso da faixa passada com a imagem de uma criança negra se escondendo no abacateiro no céu. E nós começamos esse verso aparentemente falando de um astronauta negro, mas imediatamente temos uma subversão ao perceber que, na verdade, o termo astronauta refere-se a uma pessoa que gosta de ficar alta, um eufemismo para o uso de substâncias. O traje espacial é também uma referência à linha de um MC e amigo de Woods, Vordu Mega. Aparentemente, nosso narrador está envolvido ou mora próximo de alguém que está envolvido com atividades criminais ilícitas da natureza de varejo, e a presença desse cliente nos seus degraus é indesejável para além do término da transação comercial. Puxando a última linha da música passada, esse sentimento de vazio que nosso narrador sente após a venda parece despertar uma série de reflexões que se manifestam de forma instantânea sobre a condição da população negra. O lançamento do foguete Challenger, em 1986, deveria representar um momento de orgulho e esperança para os povos da diáspora. Ronald McNair, filho de um mecânico e uma professora, nascido em uma casa sem água e eletricidade, no coração do imperialismo supremacista branco, durante um regime racista, segregacionista, contra todas as possibilidades, sobreviveu e conseguiu alcançar o sonho de milhões de crianças. Virou um astronauta. E só para provar que ele era definitivamente a exceção à regra, ele também era um amante do jazz, saxofonista e faixa preta quinto dan no karatê, e vencedor de vários campeonatos regionais. Durante a missão, ele gravaria um solo de saxofone para um amigo, o compositor francês Jean-Michel Jarre. Essa teria sido a primeira composição original gravada no espaço. Alguns segundos após a decolagem, no entanto, o foguete explodiu, matando Ronald e seus outros 6 colegas a bordo.
Após sua morte, a biblioteca da cidade onde ele nasceu recebeu o nome dele. Quando criança, a polícia teria sido acionada para removê-lo da biblioteca porque aquele espaço não era acessível para pessoas de cor. A imagem de Ronald, um super-herói negro da vida real, morrendo queimado dentro do foguete, é imediatamente seguida da imagem de crianças negras sendo linchadas. Uma constatação de que o sonho americano para a população negra termina quase sempre da mesma forma. Os pais, as mães de família, as pessoas de bem pegavam lembranças depois de lixar pessoas negras. Eu acredito que é daí que vem Pegue o Cabelo. Na primeira vez que eu ouvi essa música, esse trecho me lembrou uma cena daquele filme do Spike Lee, do policial que se infiltra na clã, o Infiltrados na Clã. Um filme sobre um policial branco que se junta a Ku Klux Klan. Marionetes são necessariamente controladas, não importa a cor. Elas dançam mancas sobre o fosso onde nós estamos, para nos distrair, para nos entreter. Na colheita de Kong, nós temos o presidente com seu gabinete de perus, andando de carro, vivendo bem. Temos o rei espiritual e sua família com belas roupas, música, dança, amenidades no chalé. E por último, temos a população pobre, faminta e descalça. Essa ideia é mencionada novamente de uma forma muito mais explícita em uma outra faixa no álbum. As bondosas funcionam tanto quanto as pessoas bondosas que estão distantes como o sol de inverno, porque não há comunidade, não há conexão, carinho entre as pessoas, como funciona também como o eufemismo dado na mitologia grega para as Fúrias, um trio de irmãs que representariam a punição, vingança e justiça contra criminosos. Ou seja, para Woods, o mundo é frio, injusto e indiferente, assim como as pessoas nele. Uma louca assobiando. Você pode ouvir se prestar atenção. É aquele cano vazio chiando. É ele chorando e se contorcendo. É o horizonte na distância, inalcançável. Entre nós, apenas a espessura do vidro. Espelhos rachados refletem caretas. Pele esticada contra o crânio. Essa é a doença. Vazando pelas minhas janelas com goteiras e móveis quebrados. Adivinha quem está no saguão dizendo tipo: você não pode fumar isso aqui, senhor. Não, cara, você não pode fumar isso aqui. Você tem que ir. Você tem que ir. Sem ressentimentos, sem ressentimentos. Uma outra cliente aparece, consumida pelo vício, enlouquecida pela fome. Será que ela está com um bebê? O horizonte inalcançável de uma vida digna e próspera se desfaz à distância. A espessura de um vidro é tudo que separa nosso narrador do destino semelhante ao da mulher em sua porta. O espelho quebrado reflete a destruição mental causada pelo abuso de droga. A fome estica a pele, as noites mal dormidas, a doença vaza pelas janelas, o cheiro de plástico queimado. Mesmo nosso narrador sendo um vendedor do varejo, não parece que o dinheiro é suficiente para morar num lugar decente ou no mínimo estanque da desigualdade e do desespero lá fora. Ele vende a doença para os semelhantes, ao mesmo tempo em que os coloca para fora e proíbe o consumo na porta da loja. O mantra, sem ressentimentos, serve quase como uma absolvição de culpa, uma indiferença à humanidade da pessoa doente. São cicatrizes que ficam depois de sarar, são paredes cobertas de caco de vidro. Vou te mostrar o que é favela. São pensamentos que voltam do túmulo, de novo sorrindo. Está vencendo, vencendo, vencendo. Meu mano desce do carro novo, cheirando tipo, sem ressentimentos. Sabor residual de melão amargo, casca de limão. O calor sobe, então os tetos são altos. Eu pago o aluguel no dia 10, como se estivessem roubando. Se o nego estiver perto da fornalha, no porão do prédio. O legado do colonialismo, séculos de exploração e subjugação, deixam queloides aparentes. Os cacos de vidro, misturados ao reboco dos muros, são para trazer proteção contra as favelas ao redor. Slum Village também é o nome de um grupo de rap de Detroit, do qual Jay Dilla, um dos melhores produtores de todos os tempos, fez parte. Woods vai nos mostrar
de onde vem a arte negra, da periferia, do sofrimento. Os pensamentos que voltam da cova são a atomização do indivíduo e o apagamento histórico das tradições e formas organizativas sociais dos diversos povos da diáspora africana, como forma de educar, socializar ou modernizar os selvagens e bárbaros. Eles servem tanto quanto elemento de assimilação ao capitalismo, através da criação de uma nova massa proletária e lumpenproletária para consumo de bens e serviços, como forma de engraxar as engrenagens da máquina capitalista, bem como servem para desmotivar qualquer tipo de organização e resistência. A imagem construída aqui remete à promessa falsa do capitalismo. O humano dele cheira a gases químicos tóxicos liberados pelo plástico e couro de carros novos. Ele está vencendo na vida, mas o gosto amargo da melanina, comparada a uma casca de limão, é o que fica na boca no final da vida. Aqui aparece na literação em melon e lemon peeling. Essa ideia aparece várias e várias vezes no hip hop, mas a linha mais famosa, eu diria, é a do Kanye West em All Falls Down. Mesmo se você estiver em uma Mercedes-Benz, você ainda é um negro em um carro esportivo. O capitalismo supremacista branco necessita de consumidores, não seres humanos. Ao tentar fazer parte desse sistema, o povo negro estará eternamente relegado à categoria de sub-humano. A aliteração pode ser entendida assim como o horror existencial em reconhecer que, apesar das conquistas materiais, a integração à sociedade branca e burguesa parece exigir o descascar da melanina, a remoção absoluta de toda e qualquer característica negra. A catástrofe climática global em andamento certamente obedece às regras da interseccionalidade. Então os primeiros afetados são as massas pobres e não brancas do mundo. Os demais vivem em casas altas com teto alto, nada de telha de fibra-cimento com amianto. A questão da moradia e as discrepâncias intrínsecas ao capitalismo aparecem repetidamente na obra de Woods. Uma das faixas do duo Armand Hammer, do qual ele faz parte juntamente com Elucid, se chama O Aluguel Tá Caro Demais. Fechando o verso, nós temos uma linha que remete à obra de Richard Wright, chamada Filho Nativo, de 1940. No livro, o personagem principal, chamado de Thomas Grandão, é um jovem de 20 anos vivendo em pobreza extrema no sul de Chicago, que mata acidentalmente a filha de seu chefe e tenta esconder o corpo na fornalha que aquece o prédio. Essa linha final eu leio como sendo um comentário sobre qual é de fato o lugar ocupado pela população negra trabalhadora dentro de um sistema supremacista branco capitalista. Relegados à condição de subalternos, tal como Thomas, operando a fornalha para garantir o calor e o conforto da burguesia, ou sendo seu motorista. A linha permanece uma questão em aberto, porém. Woods pode estar perguntando se o negro está próximo da fornalha, no contexto do livro, pode indicar também a paranoia e o receio por parte da burguesia de que o homem negro esteja tramando algo sinistro como queimar o corpo de uma garota branca. O final do verso parece conversar, em forma, com o final da primeira faixa. Nós saímos de Filho Nativo e as falácias da assimilação capitalista do negro e vamos para o pessoal, o íntimo. Esse tema também aparece no final do álbum, na última faixa. Depois de tudo, ela não apareceu. A suíte já estava paga, então eu botei a toalha na porta e fumei droga. Couture Kush com True Gold. Depois de algumas mensagens, deixei pra lá. O gelo derreteu, mas o champanhe continuou gelado. Mudando de canal, clicando no controle remoto. O time da casa perdendo em casa, um ataque no trem, suspeitos não identificados. Programas de culinária, casos arquivados, resolvidos e encerrados. Eu cochilei, acordei e, sem ressentimentos, era tudo o que estava escrito no meu celular. Somos apresentados a um possível interesse romântico, mas como esse é um álbum do Woods, ao invés do romance, do sexo, nós temos o bolo, o vácuo, a ausência. Espelhando a pessoa que fumava a doença nos degraus de sua casa, agora é ele quem incensa o quarto do hotel com um barro de qualidade. Todas as amenidades no quarto não evitam que a desgraça no mundo ao redor o afete. É quase como um karma. Com a mesma lógica que ele expulsa uma pessoa da sua propriedade, ele é rejeitado pelo seu interesse romântico. Nas palavras de Woods, Aethiops é a diáspora olhando para a terra-mãe
e vice-versa. Estávamos nos Estados Unidos, vendo os efeitos que o genocídio e a escravidão tiveram e têm na população negra. Agora, olhamos para o velho continente em busca de respostas. Ondas no cais. A guerra arrasou os pobres. Nunca mais duro, foi o que ele disse na fazenda. No dia seguinte, eles sumiram. De volta ao anoitecer, eles balançando nas presas. Enforcados à luz do dia, o dia foi longo. A percussão na produção parece nos colocar dentro do navio, como se fosse um samba reggae sombrio ou uma marcha tribal que traz consigo o prenúncio da guerra, das invasões. A consequência primária e objetiva da violência sempre cai sobre os mais fracos, sejam guerras tribais de séculos passados, com nobres e servos, ou sejam as guerras do imperialismo moderno. Nunca mais liso ou duro, representa a premissa de uma libertação proveniente da aquisição de capital, uma libertação através do dinheiro. Seria um equívoco não mencionar também uma possível alusão a um dos maiores rappers da atualidade, NBA Youngboy. Woods comenta sobre figuras da indústria e o estado do hip hop atual, mas sempre de maneira sutil. Eu não diria exatamente que é um desaforo, direcionado à superestrela de Baton Rouge, cuja turnê ano passado teria arrecadado $70 milhões após o rapper ter saído da cadeia e recebido um perdão presidencial. Em busca de uma vida melhor, literalmente no corre do dinheiro, ele fugiu da fazenda, somente para ser capturado pelas mandíbulas dos cachorros e enforcado no dia seguinte. Essa narrativa existe em dualidade, pois se aplica tanto à realidade africana durante as invasões para a captura de pessoas que seriam vendidas aos traficantes de escravizados europeus, quanto sobre a realidade que essas pessoas enfrentaram em plantações das Américas e na Europa. Pense, por exemplo, na pior cena do filme Django. Catando água com a concha, sal na foz do rio, manguezais densos, a alma dos homens, espelhos quebrados, falsas testemunhas, papéis de lobos. Hoje em dia, os capitães do mato chegam antes que o lobo termine. Dentes à mostra, eriçados. Eles não têm medo. Alguma coisa diferente. As cabanas estavam vazias. O carvão ainda quente na cozinha. A subsistência dos povos que bebem água do rio e pegam sal na foz é contrastada com o novo modus operandi dos carniceiros. Podemos ver também um contraste se pensarmos na retratação da natureza representada pelo mangue, o rio, o sal e a água, versus a natureza do homem, um espelho que não é natural, e ainda por cima, quebrado. Homens com almas partidas, que de todas as formas participam do tráfico triangular de pessoas. Falsas testemunhas pode se referir tanto à realeza africana, que buscava justificar seu interesse econômico com os europeus, ao dizer que a escravidão na Europa e nas Américas não era tão ruim, quanto pode ser uma referência também a tudo que era necessário para que uma pessoa negra fosse linchada. O caso mais emblemático podendo ser o de Emmett Till, que foi linchado no Mississippi em 1955, por supostamente ter assobiado para uma mulher branca. Décadas depois, ela mudou a história e admitiu que não era verdade. Papéis de Lobo é uma música de 1995 do grupo de hip hop The Clique. É também uma gíria para ameaças falsas, tipo cão que muito late, não morde. E também era um documento usado pelo Império Russo e pela União Soviética que identificava pessoas com direitos restritos, como por exemplo, educação e moradia, no caso de presidiários recém-libertos e adversários políticos. Em inglês, o termo usado para designar um assovio com intenções sexuais é chamado de assovio de lobo, wolf whistle. Os capitães do mato africanos são mais rápidos e corajosos que os lobos. Algo diferente no comportamento deles indica que existia uma familiaridade com a forma com a qual eles agiam. Seria a mudança fruto do montante de bens e ouro trazidos pelos traficantes europeus e americanos? Fechamos o verso com a imagem de vilas vazias, pessoas sequestradas enquanto cozinhavam, milhões de crianças, mulheres e homens, pessoas, populações, culturas, línguas e costumes dizimados em escala industrial. Excursões canibais, eles vieram de 4. Pela água, olhos como os de tubarão, ossos ruídos espalhados pela praia, carne despedaçada nas garras da besta.
Excursões Canibais é um documentário de 1988. O documentário abre com a seguinte frase: não tem nada tão estranho em uma terra estranha quanto um forasteiro que a vem visitar. Os europeus trouxeram consigo as doenças que exterminam os povos nativos das Américas e escravizaram os africanos. Em 4 patas, porque são eles os animais. Transportado pela água, é geralmente usado em um contexto de transmissão de doenças ou em referência a embarcações. Ambas possuem relevância nesse refrão. Eles têm olhos pretos, sem vida, iguais aos do filme Tubarão, no qual a estrela é um grande tubarão branco. Pode ser também olhos como mandíbulas, referenciando o documentário que expõe o consumo canibal voyeurista de uma minoria de europeus ricos, civilizados, que fetichizam os povos selvagens. Estariam eles também engajando em um tipo de canibalismo ao consumir essa cultura através do turismo? Em uma entrevista, Woods fala sobre como o canibalismo foi um meio de alterizar diversas culturas na África. Ele também ressalta como que, em todas as culturas humanas, o canibalismo está presente, seja de forma real ou ritual, inclusive o cristianismo, onde se come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Tambores nas colinas como o pôr do sol. A torreta do canhão balança da direita para a esquerda. Rainha africana no convés do navio. Europeus náufragos nadando com o vírus, disparados como o sêmen de Deus. Foda-se o mundo, grita Pac. Missões de crack para os pagãos. Os tambores, símbolos da cultura, da tradição, da identidade nacional, estão se pondo e provavelmente nunca os veremos novamente. Em seu lugar, surge a monstruosidade bélica, aderida a carros blindados para garantir o tráfego seguro dos líderes de Estado, além de ser uma ótima forma de controlar a população. As vítimas de sequestro eram mantidas algemadas para evitar um motim, confinadas em condições insalubres no meio de dejetos humanos. O convés do navio é um ótimo lugar para relaxar e apreciar a vista. Se o intuito fosse fazer um comentário sobre como a desumanização do tráfico de pessoas transformou rainhas em plebeias, o convés não seria a região do navio mencionada. O argumento implícito nessa linha de pensamento está em reconhecer a realeza de qualquer tipo que seja, de qualquer lugar, como uma coisa boa. Eu não acredito que essa seja a intenção do álbum. Nessa linha, Woods pinta a imagem de pequenos pontinhos brancos flutuando em água, trazendo a doença do capitalismo, do dinheiro, da desumanização enquanto motor do lucro. Além, é claro, das doenças usadas enquanto armas biológicas para exterminar os povos originários, mas como a varíola, o sarampo, gripe, a peste bubônica. Em uma das músicas em um álbum lançado após Aethiopes, Woods diz claramente: Deus é um hater. Existe também um trocadilho clássico da história do hip hop entre seaman, homem do mar, e semen, a invasão e colonização europeia enquanto uma espécie de castigo divino. Sentimento esse expressado também pelo conterrâneo de Woods, o rapper K, escreve em seu último álbum: Deus se alinha aos vencedores. É difícil ver a situação atual do Haiti, um dos poucos países do mundo que realmente venceu seus colonizadores brancos, e não encarar com profundo niilismo e desesperança as lutas por libertação do povo negro. Esse sentimento de desesperança é aptamente transmitido por Tupac, servindo aqui como representante dos afro-americanos frustrados com a condição material da diáspora, vivendo às margens do centro do império capitalista. E quais são as vantagens de se viver no país mais rico do mundo enquanto uma minoria? Você pergunta? A evangelização dos pagãos ocorre através da venda de drogas que dizimam comunidades, famílias e gerações de pessoas negras. Dobram-se o número de homicídios, mortes fetais, crianças subnutridas e em orfanatos. Nunca se esqueça de que o governo americano facilitou e colaborou com a epidemia de crack que vitimizou e segue vitimizando pessoas pobres, principalmente negras, em prol de financiar organizações paramilitares de direita ao redor do mundo para a derrubada de governos socialistas, progressistas e ou de esquerda. Barcos adernando por causa dos roubos, fumaça saindo de buracos no teto. Os chefes, inchados, sentam-se discutindo enquanto a carne estrala. Os chefes comem crianças, a gordura escorre, a
carne fica suculenta. Aqui embaixo é só um riacho lamacento, sinuoso, o churrasco chia, a gordura escorre em filetes, o fogo cospe. Os barcos inclinam no mar devido à quantidade de pessoas sequestradas, em contraste com os líderes tribais e reis gordos assando a carne de crianças, já que os homens e mulheres foram vendidos para alimentar o grande capital que necessitava de trabalho humano barato devido à demanda da Revolução Industrial. O Riacho Lamacento pode ser uma referência às próprias vilas e comunidades das quais as pessoas foram sequestradas. Locais simples, não desenvolvidos urbanamente, o que pode indicar uma contradição entre o aparente ganho financeiro dos chefes tribais e o estado subdesenvolvido dos países que participaram do crime. Pode ser também uma referência aos dejetos humanos, formando um riacho de lama, em contraste à gordura pingando da carne na churrasqueira. Braai sendo a palavra churrasco em afrikaner, que vem de braaivlees, churrasco em holandês. Em 1999, o presidente Mathieu Kérékou, do Benin, surpreendeu uma congregação composta inteiramente por negros em Baltimore ao se ajoelhar e implorar pelo perdão dos afro-americanos pelo papel vergonhoso e abominável que os africanos desempenharam no comércio de escravizados. Outros líderes africanos, incluindo Jerry Rawlings de Gana, seguiram o ousado exemplo do Sr. Kérékou, a diáspora olhando para a terra-mãe e vice-versa. Frederick Douglass, um dos homens mais importantes da história dos Estados Unidos, abolicionista, escritor e estadista, escreveu: "Podem ter certeza que os chefes selvagens da costa oeste da África, que há séculos estão acostumados a vender seus cativos como escravos e embolsar o dinheiro fácil, não verão e aceitarão nossas ideias morais e econômicas com mais facilidade do que os traficantes de escravos de Maryland e Virgínia. Portanto, estamos menos inclinados a ir para a África lutar contra os traficantes de escravos do que a ficar aqui para lutar contra eles, especialmente porque os meios para atingir nossos objetivos são tão promissores aqui quanto lá. Repetimos o refrão e somos deixados para contemplar a imagem das turnês canibais, doenças espalhadas pela água, selvagens com olhos de tubarão e ossos ruídos pela praia. Quando a música cessa, tem um sample que eu imagino que seja da colheita de Kong, mas pode não ser. Ouvimos o que me parece ser uma voz dando um comunicado pela rádio, como ouvimos Kong dando seus comunicados à população durante o filme. A voz diz: contanto que as tropas estrangeiras sejam retiradas do país. O segundo sample é o reconhecido documentário. Logo no início, nós ouvimos duas pessoas conversando em alemão. Elas dizem que a vila onde eles estão turistando costumava ser uma colônia alemã. No filme, um dos turistas diz que os alemães eram muito populares na África, afinal eles foram os primeiros. A vila teria sido nomeada em homenagem ao Kaiser Wilhelm II. Ouvimos esse mesmo turista alemão perguntando onde é que eles matavam gente, em inglês, e depois ouvimos ele fazendo um comentário em um gravador, dizendo: agora estamos em frente a uma casa onde no passado o canibalismo foi praticado. Esse documentário possui uma semelhança com o filme de terror italiano Holocausto Canibal. É uma avaliação do tipo de pessoa ou tipo de turista que se interessa em consumir um povo, uma cultura, sob essa ótica do fascínio com a selvageria, que às vezes aparece enquanto eufemismo em um estilo de vida. O diretor faz entrevistas com a população local e a questão do canibalismo financeiro é diretamente colocada, sem sutilezas, quando, por exemplo, um dos nativos reclama que os turistas sempre pedem um segundo ou terceiro preço pelas obras artesanais que eles compram, mas que ele não pode ir na loja no centro para comprar roupas e pedir um segundo ou terceiro preço. Diversas vezes é colocada em evidência a questão do impacto que a atividade turística tem e teve no estilo de vida dos nativos, e como é paradoxal ouvir um turista mencionar os perigos da dissolução de uma identidade de todo um povo, sendo ele descendente direto de colonizadores e agente ativo no processo de neocolonização e subsequente apagamento da identidade desses povos. Ao final da faixa, ouvimos uma mulher dizendo: "Vocês podem sorrir para mim?" É outra cena do documentário, onde uma turista pede um sorriso para um grupo de nativos usando vestimentas e pinturas faciais tradicionais. É um documentário muito bom, e nesse espírito de questionar quem são os verdadeiros selvagens, a próxima música é apropriadamente chamada Sauvage.
A música começa com a resposta ao pedido de um sorriso dos nativos pela nossa turista europeia. Confrontada com a inexpressividade na cara dos homens, ela entende que a foto não vai rolar e o grave do piano soa. Temos uma batida mais familiar ao rap dos anos 90, bumbo e caixa no centro, o grave do piano, o baixo e o que parece um monte de chocalhos ou sino dos ventos complementando a produção. O primeiro verso é o do convidado Boldy James. Obviamente, um verso muito bom, como todas as participações fazem, mas como eu não sou muito familiarizado com a obra dos convidados, eu vou evitar fazer uma análise mais profunda. O que eu quero ressaltar no verso do Boldy James é que me parece encarnar o título da música. Temos uma apresentação do estereótipo do que se entende enquanto um selvagem, um bandido. Ele mata e adentra a floresta para prender os ossos do ofício do tráfico de drogas. Ao fazer uma busca no fundo de sua alma, tudo que encontra é um BO de pessoa desaparecida. E essa é a parte que eu acho relevante pro verso do Woods. Toda vez que pago o contato, faço uma compra maior, tentando lucrar, porra de comprar bolsa pra cachorro. No Adlib ele diz, foda-se aquela O Woods, diferente da vasta maioria dos rappers, parece se fazer um esforço consciente de não se reduzir à misoginia em sua música. Não é difícil encontrar versos dele falando sobre relacionamentos românticos, mas enquanto a maioria da escrita dele vem com uma dose de pessimismo e de sofrimento amoroso, é raro de se ouvir ele usando adjetivos que inferiorizam ou objetificam as mulheres, como Boldy faz nessa linha. É difícil de obter essa informação sobre como essa música foi gravada, quem escreveu seu verso primeiro, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que o verso do Woods foi construído parcialmente em cima do verso de abertura e que, como eu pretendo mostrar mais à frente, a questão de gênero é um dos tópicos principais nessa faixa. Dre atirou no tio por bater em sua mãe, ganhou o processo e começou o segundo ano como se nada tivesse acontecido. Alguns colegas de sala apareceram nas notícias, perseguições policiais. Regi voou da moto como uma caixa de ovos. Voltou gaguejando, mancando e com um buraco na cabeça. Sonhos lindos ele disse ter tido quando estava morto, 2 vezes na mesa de cirurgia. Pelo lado positivo, ele pegou só prisão domiciliar, depois de verem que ele virou PCD. Bom advogado. Começamos o verso com a natureza cíclica da violência familiar e a indiferença, a falta de auxílio estrutural com a qual crianças pobres, que são desproporcionalmente negras, enfrentam. Woods apresenta a disfunção que leva inevitavelmente ao encontro com o sistema de justiça americano. No país da liberdade, 1 em 3 ou 1 em cada 5 homens negros serão encarcerados. Em uma amostra do seu senso de humor perverso, um dos colegas de sala encontra a paz pela primeira vez ao morrer na mesa de operação e tem a sorte de ter um bom advogado que consegue a prisão domiciliar após o jovem ficar com as sequelas do acidente de moto. Alguns mal podiam esperar para expulsar as crianças. Outros tiveram que fazê-lo antes que a gangue atirasse nas casas. Anne costumava trancar o irmãozinho no quarto e a gente transava no sofá. De 4, ela não gostava de beijo na boca. Troca de escola, os boatos estavam ficando cada vez mais fortes. Homens odeiam mulheres, inventam mentiras e as espalham por aí. A disfunção parece ser a força mais presente nesse mundo. Ela está presente dentro de casa e permeia para a rua, ou da rua vaza para casa. Do mesmo jeito que os pais querem botá-la para fora, Anne faz com o irmão. O abuso também é cíclico. E qual a reação de uma menina, de uma jovem, ao crescer nesse contexto? O fechamento emocional, a impessoalidade e a dissociação durante o sexo. Esse é o único detalhe que ele nos dá sobre a intimidade que eles dividiram. Notar a compartimentalização de sua parceira não significa, porém, uma identificação com a mulher enquanto pessoa. Boatos são inventados e espalhados como forma de manchar uma reputação, uma vingança por ter sido rejeitado. Não sabemos ao certo e nada justifica. A sexualidade da mulher é usada como forma de repressão, vexame e ostracismo social imposto pelos homens, a natureza cíclica do abuso. Longe de oferecer respostas, Woods nos deixa simplesmente com o axioma da violência de gêneros. Esse, para mim, é o Woods tentando compreender a origem da misoginia
enquanto fruto da disfunção social que permeia o capitalismo, a natureza cíclica da dominação. O sample no final da música, novamente da colheita de Kong, aponta para essa temática. Cresci na divisa entre norte e sul, I-95, 2 aeroportos, rotas comerciais triangulares. Tudo que a gente falava é pronunciado errado, distorcido e revirado. Usou a palavra errada no telefone? Os chips sim serão trocados. Supersticioso, cortei meu rosto das fotos. Complexo de apartamentos, um obstáculo para os assaltos. Tudo tranquilo, mas a arma deu uma travada. Super-homens da América Central na carroceria de uma caminhonete, construindo casas pré-fabricadas, tráfico de pessoas como do departamento penitenciário, selvagens sem Deus, colares de espinha de peixe. Após sair do Zimbábue, Woods e sua família foram para os arredores de Washington, capital, próximo aos aeroportos de Reagan, Dulles e a Interestadual I-95. A cidade foi estabelecida bem na divisa entre o norte e sul dos Estados Unidos, uma zona definida no passado pelo conflito entre a União e os Confederados. A Guerra Civil foi, acima de tudo, uma batalha pelo papel da escravidão enquanto força motriz principal da nova empreitada capitalista. As rotas comerciais triangulares são uma referência ao tráfico de escravizados, mas podem servir também para o tráfico de substâncias ilícitas. Eu já li em algumas entrevistas com Woods, onde ele dá indícios de que no passado ele talvez tenha se envolvido com alguma coisa, e esse seria um dos motivos dele fazer questão de esconder o rosto. Ao entrar nessa vida, o uso de códigos e o descarte do chip SIM são imprescindíveis para evitar o rastreio pelas autoridades. Nessa vida errada, os complexos de apartamentos viram quebra-molas durante os assaltos, por causa da velocidade com a qual os veículos passam em fuga. Tudo dando certo para ele durante o assalto, só a arma que travou. E aí, vá com Jesus. Sem Jesus, nem tente. O termo Übermensch de Nietzsche aqui é aplicado como forma de contrastar a tenacidade, a resiliência daquele que é o novo alvo do capitalismo, o trabalhador barato imigrante da América Central, reduzido a uma commodity e escravizado, tal como o negro foi antigamente, para a produção de casas para as classes médias e ricas. O Departamento de Correções é quem controla as prisões, a nova força de trabalho escravo dos Estados Unidos, uma continuação da economia escravagista por outros meios. Assistam a 13ª emenda para mais informações. A última linha do verso me soa como uma ironia. Chamar os nativos retratados em Turnê Canibal de selvagens sem Deus por usarem colares de espinha de peixe, enquanto que os colonizadores criaram esse sistema de acumulação de riquezas baseado na subjugação, extermínio e desumanização de pessoas. Ao final da música, temos mais um sample da colheita de Kong. Segui é a filha de um dos presos políticos do ditador Kong. Ela é também ex-amante do ditador e atual amante do herdeiro ao trono espiritual do país, o sobrinho de Danlola, Daudu. A questão da mulher está presente no filme, mas não enquanto elemento central. O sample utilizado na primeira música parece realçar a condição de subalternidade e desumanização imposta às mulheres, mesmo que em uma sociedade tradicional. O líder espiritual faz uma comparação entre um porco indo para o abate e uma mulher que não gera o fruto esperado de um rei. O que acontece quando o grande dia chega e só há uma cabaça sob as cobertas? É uma exemplificação do patriarcado misógino que atribui valor à mulher somente enquanto objeto para a reprodução, uma tática usada por várias religiões ao longo de toda a história humana. Nessa faixa, o sample é de um diálogo entre Segui e seu amante Daudu. Eles estão dentro de um templo e Daudu diz que está cometendo um sacrilégio duplo ao trazê-la para dentro do espaço sagrado. Primeiro, por ela ser mulher, e segundo, por ela não ser virgem. Segui pergunta: "Isso entra no seu sangue, não é?" Daudu responde: "O quê?" Segui diz: "Realeza." Daudu, rindo, fala: "Eu não percebo quando eu sangro." Daudu representa uma quebra de paradigma dentro da linhagem de sua família. Ele não tem interesse na coroa, fazendo questão de mostrar a Segui que o rei espiritual também tem suas masmorras. Ele encerra a visita atirando um galo morto em uma estátua e incorporando um ideal anarquista. Ele grita: "Sem mais deuses, velhos ou novos." Se frisarmos a interação entre os dois pelos olhos de Segui,
Em contexto com a música, podemos ter uma leitura sobre a condição subalterna relegada para as mulheres do reino de Isma. Seg estaria comentando sobre como o patriarcado produz desigualdades que pioram as condições de vida das mulheres, ao mesmo tempo em que dá aos homens a condição de realeza por natureza, visto que existe toda uma subclasse de pessoa para ser explorada. Fritadeira fria, cheia de gordura velha. Você não trabalha, não come. O vento não soprou por uma semana. Pássaros voam para o leste em busca de verde. Bicos abertos no ninho, máquinas de dinheiro. Bandeiras tremulando, bruxas gananciosas. Não está realmente se movendo se não estiver se movendo rápido. Boca cheia de vidro. Boca cheia de vidro. A indústria de fast food emprega quase 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos. É o terceiro segmento que mais emprega, atrás somente das escolas públicas e dos hospitais. Podemos dizer então que ela é um símbolo do capitalismo. A necessidade de buscar lucros imediatos, desindustrializando o país e piorando as condições de vida da classe trabalhadora. Na sequência a essa menção à realidade capitalista moderna americana, vem uma citação a Lenin, ao apóstolo Paulo ou a John Smith. O marasmo pode ser uma doença, um período de inatividade ou estagnação, ou uma região do Atlântico com calmarias e tempestades repentinas. Ainda nessa temática de trabalho e dinheiro, as próximas linhas podem ser interpretadas de várias formas. Pássaros em busca de dinheiro ou colonizadores em busca de terra verde. Crianças chorando com fome em casa transformam pai e mãe em máquinas de dinheiro para garantir a subsistência da família. Pode ser também que os bicos abertos no ninho representem acionistas, que seriam máquinas de dinheiro exigindo lucro e crescimento constante. Se não cresce o suficiente, não está crescendo. Bandeiras tremulando podem ser uma referência à bandeira das embarcações dos colonizadores europeus, ou pode ser também ao início da cultura de gangues que Woods diz ter acompanhado no final da década de 80 e início dos anos 90. Boca Cheia de Vidro é o nome de um livro escrito pelo pintor e autor holandês Henk van Woerden. O livro é uma biografia de Dimitri Tsafendas, o homem que viria a assassinar o então presidente da África do Sul, Dr. Hendrik Verwoerd, dentro da Assembleia Nacional em 1966. Apontado como o pai do apartheid, o político é considerado o idealizador do regime de segregação racial que durou quase 50 anos na África do Sul. Seus reflexos persistem até hoje, evidenciados na profunda desigualdade econômica entre negros e brancos no país. Tsafendas dizia ter sido controlado por uma tênia de 3 metros de comprimento, que seria a causadora de todos os problemas mentais que ele enfrentou em sua vida. Eu não achava que esse detalhe fosse ter relevância, mas eu acabei de pensar na imagem de um passarinho alimentando os filhotes. Água como um espelho, corte o gás com tesouras de precisão, curvado pela tarefa como um coveiro. Quando estava lento, cortavam o cabelo um do outro com máquinas. Balas cortando o ar morto em busca de vítimas. Vickers, VSM, estampado na munição. A água fica como um espelho quando ela está parada. Uma erva potente também é chamada de gás. De tanto se cortar essa erva com a tesoura, ela fica torta, parecendo um coveiro. Nos dias fracos de movimento, vemos um momento de afeto que é inesperadamente destruído pelo barulho de balas, que sempre são perdidas e encontradas nos mesmos lugares, vitimando as mesmas pessoas. Vickers é uma empresa britânica de engenharia que existiu de 1828 a 1999. VSM é uma subdivisão da Vickers, que fabricava armas e munições. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, balas eram estampadas com as letras da empresa. Somos transportados então de uma cena de violência urbana que assola a comunidade negra no coração do imperialismo moderno e voltamos no tempo para o período da colonização africana. As balas são direcionadas para as mesmas pessoas, a única coisa que muda são as inscrições nelas. Isso é incomum, no entanto. Normalmente você fica sentado lá, o sol vem e vai, a lua flutua, cavalos jogados ao mar dão coices rápidos e depois lentos. Não faz muita diferença. Névoa densa, fumaça, tirando palha de mãos cerradas.
navio afundando, almas humanas no casco. Ele tinha o mundo inteiro em suas mãos, frias como gelo. Abriu as palmas, ficaram negras como um fantasma. Nessa ocupação, no entanto, os encontros com a violência não são tão comuns como pensamos. Normalmente, é o marasmo que impera. E quando o navio fica parado, quando o vento cessa, a primeira coisa a se fazer é despejar ao mar todo o peso de importância secundária. Primeiro vão os cavalos, debatendo-se e depois cedendo ao peso da água nos pulmões. Quem tirar a palha curta vai ter o destino das almas humanas no casco do navio. Ele tinha o mundo inteiro em suas mãos é uma canção tradicional da música espiritual afro-americana, que virou um hit em 1957 ao ser cantada por Laurie London, um jovem inglês. As últimas linhas parecem descrever uma das almas humanas no casco do navio, cujo destino é decidido na palha. O perdedor provavelmente terá o mesmo destino dos cavalos. Nada acontece até que aconteça. Botas impermeáveis, quase novas. Mãe balançou a cabeça. Você não deveria calçar o sapato de um morto. Nada acontece até acontecer. Mute os problemas se você não tiver o do contato. O refrão é um lembrete do que esperar dessa vida ilegal. Botas impermeáveis, quase novas, significa que elas foram molhadas. Molhado sendo um eufemismo comum no rap para baleado. Calçar o sapato pode significar também andar nos passos ou agir como. A utilização do espanhol é uma forma de ressaltar a nacionalidade do contato, o recorte racial presente mesmo no movimento do tráfico de substâncias. Acabou o tempo. Ninguém nunca fez por amor. Trocamos tempo por drogas. O tempo se acumulou, mas nunca foi o suficiente. O tempo voa quando você desafia um cara. O tempo passou voando como o primeiro dia do mês e nos descartou. Foi pego vacilando, acordou no banco de praça, um mendigo. No segundo verso, Woods parece refletir sobre a futilidade da venda de ilícitos no varejo. Os vendedores ganham pouco, acabam se viciando no próprio estoque e tendo que trabalhar para pagar o que consomem. E nesse marasmo, o tempo vai passando. Ser pego vacilando é gíria para quem é assassinado ou pego de surpresa. Nesse caso, porém, Woods diz que quando o tempo passa voando e você não faz dinheiro, ao invés de ser assassinado, você vira um sem-teto, um mendigo. É a forma preferida e legalizada de assassinato que o capitalismo comete contra os indesejáveis que não podem ser explorados. Em espaços apertados, aprendi a não falar. Submarino contornando picos de montanhas. A Praia Negra de Fernando Pó. Comerciantes iemenitas na costa de Moçambique. Bodegas lotadas, Ac no mato. O ouro brilhando no Recife. Água africana ao longo da peça. The Carter Tree tocando de um jipe estacionado em fila dupla. A chuva começa assim que eu saio. Na esquina, a água bate na cintura. Espaços apertados pode ser uma referência à tensão durante a negociação de entorpecentes, como ele menciona no álbum anterior a esse, Hiding Places, na música Bob Esponja. Pode ser também uma referência à tensão familiar que abre o álbum. Submarinos, mesmo embaixo d'água, contornam montanhas submersas. Não importa quão mal você esteja, ainda tem uma montanha abaixo de você. A coisa é muito mais profunda. Geologicamente falando, existe também um comentário sobre a imprevisibilidade e impermanência da vida nessa terra. Algumas dessas montanhas nem sempre estiveram debaixo d'água. Fernando Pó foi um colonizador português, o primeiro europeu a ver as ilhas de Guiné e explorar a costa do Camarões. Da Praia Negra, em Bioko, até a costa de Moçambique, de uma ponta a outra da África, pessoas foram sequestradas, empilhadas em pequenos espaços e transportadas para serem vendidas como força de trabalho na construção do mundo capitalista. Ak é a palavra para irmão em árabe. Vemos a bodega cheia das pessoas que foram traficadas para a América. Ak pode estar no mato por ter escapado dos sequestradores, ou ele pode estar no mato vendendo erva na bodega. A maior reserva de ouro do mundo ficava na África do Sul, no chamado Recife, próximo a Joanesburgo. É responsável por 30 a 40% de todo o ouro já extraído. Pense no coral de ouro como sendo uma peça, um cordão de ouro regado por águas africanas, ouro roubado. Woods fecha o verso mencionando The Carter Tree, lendário álbum do rapper Lil Wayne, um dos expoentes da cultura bling bling do hip hop nos anos 2000.
onde o culto às joias brilhantes atingiu o ápice de popularidade. No momento em que ele sai de casa para fazer sua transação, a chuva cai e a drenagem urbana não funciona. Mas mesmo assim ele vai em direção ao Jeep que toca Lil Wayne. É uma conflação da imagem do histórico do tráfico de drogas com a cultura hip-hop das joias e uma análise histórica de como todo esse processo começou lá atrás no século XV. Quinina em pó e álcool, mexa até dissolver. O futuro não são carros voadores, é Rachel Dolezal absolvida. São computadores autônomos enviando atiradores de volta no tempo a mando de fóruns de mensagens extintos. Essa música tem 3 convidados, então novamente eu vou me abster de comentar sobre o verso deles. Eu quero ressaltar só uma linha que ficou comigo, que eu acho que resume bem o tema da música. 9X era o nome da empresa de telefonia que operava em Nova York, de meados dos anos 80 até o final dos anos 90. A FCC, a Comissão Federal que regulamenta as comunicações telefônicas, avaliou a empresa como sendo a pior em satisfação do cliente em 1993. A produção soa como se estivéssemos ouvindo a voz do Woods pela linha telefônica falhando. A voz dele no início soa um pouco mais abafada, justamente porque os agudos foram cortados. E o que seria o ritmo da bateria parece ser as interrupções na transmissão. Completamente diferente de tudo que eu já ouvi na vida. A expectativa de vida de um europeu na África subsaariana era de menos de 1 ano, durante o período do tráfico de pessoas, devido principalmente à malária, que era endêmica no continente africano. A quinina é obtida da casca de uma árvore e durante 300 anos foi a única forma de tratar malária conhecida pela humanidade. É também a primeira vez que um composto químico foi utilizado para combater uma doença infecciosa. Ela tem um gosto amargo e hoje em dia é o principal componente da água tônica. É daí que vem o drink gin tônica. Foi o motivo pelo qual o continente africano deixou de ser conhecido como o túmulo do homem branco. Nas linhas seguintes temos, na minha opinião, a melhor demonstração do humor do Woods nesse álbum. Rachel Dolezal é a primeira ou é a segunda mulher transracial da história dos Estados Unidos. Filha de 2 pais brancos, de origem alemã, tcheca e sueca, Rachel alega ser uma mulher negra. Os pais dela discordam e fizeram questão de postar essa foto dela aos 18 anos. Em 2002, ela processou uma universidade historicamente negra por discriminação contra ela, por ela ser branca. Em 2018, após ser acusada de fraudar o sistema de assistência social estadual, ela concordou em pagar quase $9 mil em restituição e fazer 120 horas de trabalho comunitário para evitar ir a julgamento. Os computadores autônomos podem ser entendidos como inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial. Woods entende que a tecnologia construída sobre o supremacismo branco colonizador irá necessariamente reproduzir as características do meio no qual é criada. Basta mencionar o Grok reproduzindo o antissemitismo, dizendo inclusive ser Mecha Hitler, e o encontro de Mutch com o pedófilo e traficante de crianças Jeffrey Epstein. Mutch é o criador de um dos fóruns de mensagens mais antigos da internet, o 4chan. De acordo com os arquivos da Epstein, o jovem teria se encontrado com um bilionário em 2011, 3 anos após a condenação de Epstein por aliciar uma menor para a prostituição. Poucos dias após o encontro entre os dois, a aba para discussões politicamente incorretas foi criada no site. Essa aba ganharia notoriedade por ser um antro de racismo, supremacia branca e divulgação de teorias da conspiração que viriam a ser ironicamente proféticas. Podemos traçar uma linha direta entre a criação do fórum e a eleição de Donald Trump em 2016, bem como o aparecimento de diversos grupos nazistas e neonazistas e movimentos reacionários de extrema-direita nos Estados Unidos. Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca durante o primeiro governo Trump e amigo de Jeff Epstein, reconheceu que existia uma base de pessoas online que poderia ser mobilizada através de memes para popularizar discursos reacionários da extrema-direita na internet. Woods tece uma narrativa sobre como as evoluções científicas, primeiro a farmacêutica e depois a da internet de comunicação, convergem para um mesmo propósito: o extermínio da negritude, seja física ou culturalmente, seja através do fortalecimento e memificação da extrema-direita, ou seja através da diluição cultural do que significa ser negro. A imagem do pó branco de quinina sendo dissolvido em álcool, implicando no aprofundamento do modo de produção capitalista, no aprofundamento da exploração e bárbara que foi cometido contra todo um continente, e a subsequente previsão de um futuro onde a identidade negra será abertamente contestada e diluída, como a quinina em álcool.
E para fechar o pensamento, o que sobrar da identidade negra diluída no futuro será ameaçado por finados fóruns racistas que, no espírito de O Exterminador do Futuro, enviarão atiradores de volta no tempo para concluir o trabalho. Caravela portuguesa translúcida. Os tentáculos acariciam minha amada. Implorei a que fosse sensata. Os filhos do senhor de escravos eram todos idênticos. É verdade, o futuro são as crianças, mas qualquer futuro que você esteja construindo já parece miserável. Beleza natural, Savage Fenty, nós extraímos os minerais a céu aberto. O trailer é o filme Bob Digital. A caravela portuguesa, apesar de parecer uma água-viva, é na verdade um animal da ordem dos sifonóforos, ou seja, é um organismo colonial. Translúcido pode ser um outro nome para branco. Ele usa a misoginia para apelar ao bom senso de sua amada que está envolta em tentáculos. Nas linhas anteriores, Woods tece um comentário sobre o futuro, e as linhas sobre os filhos dos senhores de escravos parecem refletir a tendência americana e brasileira da juventude, majoritariamente masculina, de se identificar politicamente com a direita. A Savage Fenty é uma marca de lingerie fundada pela cantora barbada Rihanna. Em 2022, a empresa foi acusada de cometer diversas práticas de negócios nocivas, o que resultou em um acordo judicial onde a empresa se comprometeu a pagar $1,2 milhão na Califórnia. A empresa também foi acusada de usar trabalho infantil indiano na extração de mica vermelha, um mineral usado regularmente em maquiagem e artesanatos. Em resposta, a empresa disse que espera que seus fornecedores diretos de produtos cumpram e implementem o código de conduta do fornecedor, que aborda as condições de trabalho dos fornecedores e proíbe especificamente o uso de trabalho involuntário ou forçado, tráfico de pessoas, trabalho infantil, assédio e abuso. Bob Digital é um filme nunca lançado, escrito e dirigido por RZA, um dos membros do famoso grupo de hip-hop Wu-Tang Clan. O único registro que temos do filme são 8 minutos que foram vazados online. Se analisarmos a caravela como sendo um agente colonial que espalha suas influências, tentáculos, como forma de garantir sua reprodução, sua sobrevivência, podemos ler que os mecanismos ideológicos do colonialismo estão afagando o interesse romântico de Woods com seus tentáculos, que são venenosos. E qual é a consequência desse envenenamento, desse flerte com o colonialismo? O capitalismo negro, representatividade enquanto objetivo político. A ideia de que a emancipação do povo negro pode vir através do sistema construído e mantido pela exploração de minorias, da classe trabalhadora e dos desprovidos em todo o mundo. Como eu mencionei em Sauvage, Woods não costuma usar palavras derrogatórias contra as mulheres em suas letras. Então, quando ele o faz, me parece que é proposital. Nessa lógica, podemos supor que os tentáculos da caravela também o envenenam e fazem com que ele responda de forma misógina à sua amada. No caso do filme Bob Digital, tudo que você precisa saber sobre o filme está no trailer. Me parece que o Woods vê o capitalismo do mesmo jeito. Disse que tinha uma visão, disse que tinha um sistema, disse que era o único verdadeiro e vivo, disse que tinha uma missão, disse que estávamos em uma prisão. Em 2023, Woods publicou um livro infantil chamado A de Anarquista. No refrão, me parece que estamos sendo abordados por um falso profeta, alguém tentando vender alguma coisa. Eu interpreto como sendo alguém tentando nos introduzir a um culto. Essa teoria ganha sustentação algumas faixas mais adiante. O segundo convidado, Demark Vesey, parece traduzir em 2 linhas do seu verso a mensagem da música. Subjugação é a mãe da invenção. E, a subsequente, a dor de um é a pensão de outro filho da p***. Christine é um livro do Stephen King sobre um carro assassino. Woods disse que esse é um dos livros favoritos dele. A produção é uma procissão sombria, a percussão marchante e alguns splashes temporários de cordas que fazem não tanto uma melodia, tá mais para um aviso, uma atmosfera de filme de terror que cresce em antecipação. Carro preto numa rua periférica. Eu pequeno no banco de trás, ninado pelos postes e pela escuridão entre eles. A discussão dos meus pais se intensificava, entrando e saindo de pesadelos. Foi o que eles disseram quando ela o viu morto na rua. Agora eu sei que era uma sombra de asas pretas.
Um carro descaracterizado nos seguiu por 10 quarteirões. Ele disse que se tentasse nos parar, fugiria. Luzes de freio vermelhas brilhantes iluminaram seu rosto como um demônio. Viramos à esquerda, eles seguiram em frente. Todos rimos, mas eu vi. Alguns guardavam um flagrante no porta-malas, alguns deixavam um crack na frente para poder comer. Alguns atravessaram o para-brisa, alguns foram para a delegacia. Alguns foram arrancados do banco do motorista em estacionamentos e abandonados sangrando. Algumas coisas só fazem sentido com o tempo. Eu paguei 100 pelo carro, então quando a polícia o levou, eu nem me importei. Vem fácil. Sobre essa música, Woods disse em uma entrevista: na verdade, eu estava apenas tentando encontrar um ponto de conexão entre o que a música representava para mim, que, pelo menos superficialmente, eram os carros que fizeram parte da minha vida ou da vida das pessoas ao meu redor. Então pensei em uma maneira de conectar isso a algum dos outros temas do álbum. Começamos com Woods criança, ouvindo a discussão dos pais, entrando e saindo de pesadelos. É um pesadelo? É o que provavelmente foi dito pelas pessoas que acompanhavam enquanto o pai de Woods morria na estrada. Sabemos muito pouco sobre o acidente, mas em uma música quase 20 anos antes de Ethiops, ele escreve: tem um barulho na minha cabeça, a última coisa que meu pai disse, à beira da estrada, e então ele morreu. Relembrando o escuro entre os postes, ele faz a conexão entre a morte do pai e a criatura de asas pretas que o segue em um carro descaracterizado. Ele encara os olhos vermelhos do demônio e respira aliviado quando os caminhos divergem. O alívio dura pouco, porém. Imediatamente ele é lembrado de quantas pessoas parecidas com ele perdem a vida nessa exata situação. O que resta é a apatia, a resignação. Quando eu ouvi que ele pagou 100 pelo carro, eu achei muito estranho. Mesmo que estivéssemos falando dos anos 90 ou início dos anos 2000, $100 em um carro continua sendo um valor muito irrisório. Aí eu assisti esse documentário sobre a juventude da Filadélfia que faz TikToks e vídeos pro Instagram roubando e dirigindo carros de forma imprudente, em busca de fama. Nesse documentário, os jovens dizem vender os carros por $100 ou $50. Tem fácil, vai fácil. É a resignação budista. A mais importante lição de vida sobre o capitalismo supremacista branco. De Mandeville a Sligoville, o caixão corre por aí, perturbando, perturbando, perturbando a cidade. O refrão é uma interpolação de uma música chamada Mr. Brown. A música foi gravada pelo The Wailers, produzida por Lee Perry e escrita por Glenn Adams, que tocava com The Upsetters, a nata das lendas da música jamaicana. A canção foi escrita após Adams ouvir histórias sobre um fantasma que andava em uma moto de 3 rodas pelo interior jamaicano. Woods tem parentes na Jamaica, então a associação é direta, mas para mim, a imagem de uma caixa preta, seja um carro, seja um caixão que perturba a cidade, funciona em vários níveis. Pode ser uma reflexão das passeatas automotivas que Mengistu fazia durante seu governo na Etiópia, o que é comumente associado a vencer na vida, a mudar de vida. O carro, enquanto um objeto de luxo, aqui é transformado em um lembrete da disfunção que acompanha nosso narrador. Eles estão procurando o veículo, tiraram as placas, colocaram no quintal da avó dele, contaram a ela algo convincente. Ele foi morto, o carro ficou lá por 1 ano ou 2, eu o via passando, vovó na varanda, ela nunca acenava de volta. Grama alta, 4 pneus furados, com a porta do passageiro dianteira diferente. Caminhonete preta com suporte para fuzil. O caçador verifica suas armadilhas. O carro isca com um interruptor de segurança. Casa de gengibre cheia de crianças abusadas. O boneco inflável dizia, sem entrada. Cada placa dizia, se você morasse aqui, já estaria em casa. Dormindo ao volante, suavemente sobre o guarda-corpo, Carol coroa. Um morreu, ela sobreviveu. Perguntaram por quê. Eu respondi, Deus não existe. Eu esquivei das perguntas. Em um quarto cheio de flores, eu peguei a mais bonita. Em um mundo cheio de covardes, a tensão é certa. No segundo verso, começamos com outra associação entre morte e carros. Dessa vez é um conhecido. Ele apresenta uma dicotomia entre o poder aquisitivo da polícia, que está em uma caminhonete preta filmada com suporte para fuzil, e a vizinhança da vovó que perdeu seu netinho. O uso de carros isca para atrair ladrões é comum nos Estados Unidos e desproporcionalmente afeta bairros pobres de maioria negra. Todas as conquistas materiais mais importantes são negadas às pessoas desse bairro. Carros viram armadilhas, casa de gengibre escondem bruxas que abusam de crianças, bonecos infláveis e propagandas na pista parecem humilhar as pessoas que não têm condição de viver em bairros mais próximos.
No meio do verso, ouvimos o que parece ser uma transmissão de rádio de um jogo de beisebol. O nome de Darryl Strawberry é mencionado. Strawberry se envolveu em um acidente de carro em 2001 após fazer uso de medicação analgésica e tentar dirigir. Ele tentou fugir após bater no fundo de um carro, mas foi preso pela polícia. No final do verso, Woods parece refletir sobre um acidente que vitimou alguém próximo. As linhas são vagas, mas a imagem que ele pinta é a da aleatoriedade da vida, de um acidente. Tirar no cara ou coroa quem vai morrer pode ser uma inspiração de onde os fracos não têm vez. Não seria a única menção a Cormac McCarthy na obra dele. Sem conseguir oferecer respostas, resta o estágio da raiva no luto, uma negação a Deus. Concluímos com uma das minhas linhas favoritas no álbum, uma relação direta entre a inação, a incapacidade de se expressar e o ressentimento sobre a superfície que fomenta a raiva profunda dos covardes no mundo. Benzino Multiverso voltou montado num Pégaso negro, cabeça da medusa num saco, tranças senegalesas serpenteando para fora do saco. Eu venho trazendo presentes, ratos, pulgas, morcegos das cavernas, exorcista negro. Clarence, 13X, deixou as garotas brancas doentes, descendo os degraus no passinho como uma piscadela. Experimentos jacobianos ganham difusão na pia da cozinha. O cenário de palco era 108 microfones e 2 centrífugas, uma caixa de luvas com filtro HEPA, computadores offline, novinhos em folha. A produção dessa faixa, como todas as outras, é fantástica. Parece uma ode ao boom bap dos anos 90, com esporádicas acentuações do baixo e uma bateria com swing de jazz em tempo duplo, com o que parece ser um instrumento de cordas do Oriente Médio que faz a melodia da música. Esse é talvez o verso mais abstrato em um disco recheado de barras com duplo e triplo sentido. Então, Benzino é um rapper, produtor e empresário, um dos ex-donos da revista The Source, que trata de hip-hop e entretenimento. A revista usava um sistema de avaliação de álbuns na qual a nota máxima seria de 5 microfones. A premiação, promovida pela revista em 1995, é frequentemente referenciada como um evento que escalou as tensões entre os grupos e artistas de hip-hop da costa leste e da costa oeste, Nova York versus Los Angeles, a Death Row contra a Bad Boy, Big versus Tupac. Um mês após a premiação, um amigo do CEO da Death Row, Suge Knight, seria baleado e morto ao sair de uma festa de aniversário de outro produtor, Jermaine Dupri. Knight e Dupri trocaram farpas durante a premiação. 2 anos depois, Big e Tupac seriam assassinados. O Pégaso e a cabeça da medusa são referências ao mito grego de Perseus. A cor do Pégaso é invertida, já que, em toda a mitologia grega, os Pégasos são retratados como brancos. Clarence 13X, também conhecido como Alá o Pai, ou Deus o Pai, foi o fundador dos 5%, ou Nação dos Deuses e Terras. Depois de romper com a nação do Islã, Clarence decidiu criar um grupo que representasse as suas leituras dos que seriam os principais fundamentos do Islã. Ele ensinava que ele era Deus e que seus seguidores também seriam. Yaqub, segundo os ensinamentos da nação do Islã, seria um cientista que viveu 6.600 anos atrás e que criou todas as raças não negras através de cruzamentos seletivos e eugenia. Woods tem uma característica na música dele, onde o sujeito em uma frase às vezes está oculto, o que torna ainda mais difícil de fazer uma leitura concreta da obra dele. Benzino Multiverso serve tanto no sentido de multiverso de super-heróis da Marvel, se fizermos a comparação do mito de Perseu com a franquia dos quadrinhos, como também múltiplos versos na música, porque nessa faixa, Woods e os convidados ficam revezando múltiplos versos alternadamente. O que a figura do Benzino representa para o Woods é pura especulação. Eu diria que a internet no geral não tem uma boa opinião dele enquanto artista. Nós podemos ter uma leitura positiva, onde Woods diz que ele é o Benzino com vários versos, ou podemos ter uma leitura negativa, na qual o Benzino, com a cabeça da medusa na sacola, é um sinal de mau presságio ou infortúnio. Os presentes são uma alusão clara à praga, à desgraça. O Exorcista Negro pode se referir a um filme de Blaxploitation chamado Abby, no qual uma mulher é possuída por um orixá nigeriano após a descoberta de um artefato arqueológico. A menção a Clarence 13X
me faz pensar no refrão de 2 músicas atrás, 9X. Em uma música mais recente do álbum Gollywog, Woods tem uma linha que parece traduzir a forma com a qual ele vê a política e o mundo. Em Born Alone, ele diz: "Eu já ouvi de tudo, que nem um camponês russo." Mesmo com um discurso afrocentrado e de endeusamento que alguns grupos e líderes religiosos prometeram, a realidade material da população negra não apresentou melhorias significativas desde os anos 60, apesar das vitórias conquistadas pelos movimentos dos direitos civis. Nessa lógica, Clarence 13X vira um exorcista negro, um filme B que põe medo em meninas brancas, como Clarence fez em seu tempo ao ameaçar matar crianças brancas. Mas Woods parece cético das intenções por trás do homem. O shimmy foi uma dança popular em 1920. A implicação é de que talvez existissem outros objetivos nos ensinamentos dos 5%, motivos além do reconhecimento do povo negro como deuses. Ganhos de função se refere a um modal de pesquisa científica na área da virologia. É empregado com a função de entender melhor como vírus funcionam e prever pandemias. Experimentos jacobianos pelas raças não negras, principalmente a branca, utilizando ganhos de função na pia da cozinha, me soa como uma alusão à Covid-19 ter sido propositalmente fabricado em um laboratório. Por isso temos também os morcegos da caverna na lista de presentes. O cenário de palco, ou a trama no palco, é uma folha que contém as informações referentes às especificações técnicas de um artista para que ele possa se apresentar no palco, tais qual as conexões, a arrumação dos músicos no palco, posicionamento de microfones, cabos, amplificadores, etc. 108 microfones, até onde eu pude encontrar, é um blog de música underground especializado em hip hop. Centrífugas, caixas de luva, filtros HEPA e computadores offline criam uma imagem de um ambiente estéreo. Uma centrífuga pode ser um filtro muito eficaz para separar contaminantes do fluido principal. HEPA significa um filtro de alta eficiência para a retenção de partículas, e a caixa com luvas é um equipamento de laboratório usado para que se manipule objetos em uma atmosfera isolada. Na minha interpretação, Woods está nos dizendo que o plano de palco dele consiste em uma curadoria especializada e altamente segregada, sem contaminantes. A menção ao pequeno blog underground, comparada à revista mais vendida do país nos anos 90, criam essa imagem de que o corporativismo, o apelo ao popular, necessariamente requer ou implica uma contaminação do hip hop, um vírus como o da Covid, fruto de experimentos jacobianos, os empresários, majoritariamente brancos, que operam as estruturas por trás da indústria do hip hop. Ele relaciona tudo isso ao líder de um movimento religioso que, apesar de pregar a superioridade do povo negro, não conseguiu promover uma melhoria material para essa população. O título da faixa, Água Pesada, ou Água Deuterada, é um tipo de água na qual os átomos de hidrogênio são todos deutérios. É usado em programas nucleares, dentre outras coisas. O interessante é ressaltar que, embora o envenenamento de humanos com água pesada seja inviável, porque necessitaria que a vítima bebesse muita água pesada e não bebesse água normal, a água pesada em animais parece causar infertilidade irreversível. Isso me faz pensar que a infecção do hip hop pela grande mídia impede a reprodução de novos talentos para o gênero. É uma possibilidade? É um exagero? Bota aqui nos comentários sua opinião. O Vingador Tóxico está por aí manipulando. Cadáveres estremecem com os relâmpagos. Aldeões apáticos, então os sons da multidão são reproduzidos. O filme é em preto e branco, então quem melhor para interpretar os negros do que homens brancos? Metanfetamina mexicana no Velho Oeste. A peça, dentro da peça, era G-Dep como Macbeth, ouro achante no pescoço da Rainha Elizabeth, escarificação em ambos os seios. O Vingador Tóxico é outro filme B, mas na leitura do Woods, a toxicidade é a manipulação, o gaslighting de outras pessoas. Isso quer dizer que antigamente o que era tóxico era o lixo radioativo, hoje em dia são as táticas manipulativas da machosfera. Os cadáveres tentam ser reanimados com relâmpagos, do mesmo jeito que os aldeões tentam ser reanimados com adição de sons. É também uma alusão a Frankenstein, um monstro reanimado por um cientista louco que usou pedaços de corpos para moldar a criatura, do mesmo jeito que Yaqub criou as demais raças de acordo com os ensinamentos da nação do Islã. De acordo com o próprio Woods, Aethiops, que é uma palavra europeia significando caras queimadas, é uma exploração do continente e do povo
enquanto uma criação europeia. Faz sentido, então, que os homens brancos interpretem as caricaturas racistas e desumanizadoras utilizadas nos filmes para propagar o medo e o racismo contra a população negra. Por curiosidade, o filme Nascimento de uma Nação foi o que reviveu a organização terrorista Ku Klux Klan e deu a ideia para que eles começassem a queimar fogueiras enquanto uma cerimônia ritual, coisa que só acontece lá nos Estados Unidos. Graças a Deus. A metanfetamina mexicana assola os Estados Unidos, tendo disparado de 600 mortes registradas em 1999 para mais de 30 mil em 2021. Os cartéis controlam a exportação e fazem uso de matéria-prima chinesa para produzir a droga. Podemos dizer que existe também um paralelo com a possível origem laboratorial da Covid. G-Dep era um artista da Bad Boy Records em meados dos anos 90. Em 2010, ele se entregou à polícia e confessou ter assassinado um homem em 93. Ele teria dito que fez isso para acertar as coisas entre ele e Deus, e que o homicídio pesava na consciência dele, assim como os assassinatos que Macbeth cometeu para chegar ao trono. Parece ser uma linha que relaciona com outra no primeiro verso dele. Colocamos agora no cenário do palco, ou na trama, a história do rapper, vista como uma alusão a um dos mais famosos textos europeus. Isso significa dizer que o destino do rapper estava escrito conforme a tradição europeia? A peça, dentro da peça, parece implicar a gravadora e o seu dono em uma construção do imaginário do que é ser um rapper ou do que seria a música hip hop. Eu já vi o argumento sendo feito online que o Sean Combs ajudou a moldar o gênero musical na forma como conhecemos hoje. A imagem das roupas de marca, os carros, as festas, a violência, foram alguns dos elementos presentes na música produzida pela gravadora dele. A peça é a indústria do hip hop em oposição às suas origens. Pense, por exemplo, na distinção entre rap consciente e gangsta rap. E dentro dessa peça, nós temos G-Dep enquanto Macbeth. O que nós conhecemos como Ghana hoje em dia fez parte do Império Ashanti, conhecido como Costa do Ouro. Foi um dos maiores, se não o maior fornecedor de ouro para o Império Britânico. A escarificação é uma prática de algumas tribos africanas onde pequenos cortes são feitos na pele de forma que, ao cicatrizar, formam padrões estéticos. Representam comumente algum rito de passagem na vida da pessoa ou a qual tribo ela pertence. Ao ser questionado por um fã no Twitter, Woods respondeu: ela está usando o ouro da nobreza Ashanti. Ela é a rainha da Inglaterra e da África. Ele parece apontar para o uso do ouro e da escarificação pela colonizadora, o saque das riquezas naturais do continente e a apropriação de rituais culturais enquanto forma de dominação e assimilação ao grupo. Porque a rainha usa o ouro e ela tem a escarificação, ela é uma de nós? O que significa ser um rapper? É a aparência de bandido, de gangster, o ouro, as roupas, carros? Rei de todos os negros, eu como corações humanos. Eu deixo as coisas desmoronarem. Carros enferrujando na garagem. Granadilhas selvagens no quintal. Trepadeiras subindo no pega-ladrão. O telhado desabou. Por Deus, é tudo estrela. Nadei na escuridão. O sol fugiu. A lua enorme. O fogo salta da Arca Negra de Perry. Corta e queima. O passado nunca está longe. Agarrando com braços e mãos decepadas, sem peças de reposição. A banda tocou Aqueles Eram os Dias. Eu os vi pendurados. Comi head-head nas arquibancadas do estádio. De balustradas em ruínas, eu os vi dançando, como rappers de drill. A transição da faixa anterior para essa é sem atrito nenhum. Nós começamos com o que parece ser um apito de trem à distância, aí entre o baixo e a guitarra, o baixo com uma levada meio de reggae, a guitarra bem seca, com um chocalho ao fundo e metais esporádicos. Haarlem é uma cidade holandesa próxima a Amsterdã. Em 1658, o diretor-geral da colônia de Nova Holanda fundou o assentamento de Nova Haarlem. Em 1664, os ingleses tomaram de assalto e renomearam a colônia para Nova York e o assentamento Haarlem. Com a grande migração da população negra dos estados do sul para o norte, no início do século XX, o bairro viveu uma mudança populacional, tornando-se o epicentro da cultura, arte, moda e literatura afro-americana. Boa parte dessa música o Woods comentou em uma entrevista, que eu estarei referenciando bastante para essa análise.
Na entrevista ele diz: o início da música retoma ideias de alteridade, mas também aborda a magia e o ritual, que tem um lugar nas sociedades tradicionais africanas, como na maioria das sociedades do mundo. Em seguida, surge a ideia do canibalismo, tanto como algo motivado pelo medo, quanto como um meio de alterização. Provavelmente, não existe cultura humana em que o canibalismo não tenha desempenhado um papel real ou imaginário no ritual, inclusive o cristianismo, quando se come o corpo de Cristo. Coisas Desmoronam é o nome de uma obra de literatura africana considerada uma das mais importantes do século XX. Escrita por Chinua Achebe, a história segue o protagonista, Okonkwo, um herói falho que tenta lutar contra a colonização e a evangelização forçada de sua tribo no sul da Nigéria. A imagem de carros enferrujando na garagem, juntamente às linhas anteriores, remete a déspotas como Mugabe, que possuíam vastas coleções de carros de luxo europeus, alemães e americanos. Woods diz: essa pessoa tem essa casa e esses carros. Você poderia até pensar nela como uma casa em asilo. É uma casa decadente que é grandiosa ou era grandiosa e ao mesmo tempo muito ocidental, mas eu a coloquei em seu devido lugar também, por causa de coisas como granadilhas e plantas tropicais. Maracujá é o nome da fruta. Era assim que a chamávamos no Zimbábue. Enfim, essa casa em ruínas, a sensação de entropia, canibalismo e essas coisas ocidentais que foram deixadas para trás, abandonadas, se deteriorando. É pegar o conceito de coisas desmoronam e torná-lo literal. O telhado desabou, é tudo estrelas. É como se você estivesse literalmente olhando para cima através do telhado de uma casa que desabou à noite. Está cheio de estrelas, mas também é uma referência a 2001, uma Odisseia no Espaço, a declaração quando o cara vê o interior do monólito. Eu nadei na escuridão, o sol fugiu, a lua grande. Você pode interpretar nadar na escuridão como literalmente nadar à noite, ou como olhar para essa noite cheia de estrelas nessa casa em ruínas e nadar na escuridão. Lee Perry é um artista, produtor e escritor jamaicano, um pioneiro do dub que trabalhou com alguns dos maiores artistas do seu tempo, dentre eles Bob Marley, The Congos, Max Romeo. Depois de passar alguns anos trabalhando no Estúdio One, um dos estúdios mais famosos da Jamaica, Perry decidiu montar a Arca Negra, seu próprio estúdio, no seu quintal. Após muitos anos de sucesso, no final dos anos 70, Perry teria decidido botar fogo no estúdio. Sobre o incêndio, ele teria dito: havia muito estresse na Jamaica o tempo todo mundo queria dinheiro, todo mundo queria ser pago, todo mundo tinha um problema e queria que eu resolvesse, ninguém me dava nada, as pessoas simplesmente pegavam tudo, todo mundo pegava isso e aquilo. Então a atmosfera no estúdio Black Ark estava mudando, não era mais como antes. Então decidi fazer um sacrifício, pois a energia não era mais boa. O fogo saindo da Arca Negra de Perry pode se referir tanto ao incêndio que pôs fim ao estúdio, como pode se referir ao fogo musical produzido pela Arca. No segundo caso, o final do filme 2001, de acordo com Woods, seria uma seresta jamaicana com dub e reggae tocando. Se analisarmos o destino do astronauta após atravessar o monólito preto como sendo o ápice da evolução humana, a implicação é de que a música é a forma elevada da existência ou consciência humana. Eu gosto bastante dessa leitura. Corte e queima é uma técnica de agricultura milenar que envolve a limpeza e queima da vegetação em um campo para aumentar sua fertilidade e eliminar pragas e parasitas. O passado nunca está longe pode ser uma excelente sumarização do álbum como um todo. A representação de membros amputados faz referência direta às punições impostas pelo regime do rei Leopoldo II da Bélgica, onde o descumprimento das metas para a extração de borracha resultava na mutilação de membros dos nativos escravizados na região do Congo. Sobre as peças de reposição, Woods explica: crescendo na África, no Zimbábue, a maioria das coisas que você usa, como carros, vem do Ocidente. Então, dependendo da situação política e econômica, você pode ter um problema com o seu carro e simplesmente não haver peças de reposição, ou as pessoas simplesmente reclamam da dificuldade de encontrar peças de reposição, do custo delas. Vivemos em um mundo africano que, no entanto, foi construído por europeus e depende dessas coisas que vêm de fora. E ao mesmo tempo, é como se tivéssemos perdido essas coisas. Seus braços e mãos foram decepados enquanto você tentava alcançar esse passado, e não há peças de reposição para substituir o que se foi. Nas linhas seguintes, Woods descreve a execução de 150 pessoas supostamente envolvidas em uma trama de golpe de Estado contra o presidente da Guiné Equatorial. A música Aqueles Foram os Dias ficou famosa na voz da cantora galesa Mary Hopkins.
Produzida por Paul McCartney, a música chegou ao topo das paradas no Reino Unido e no Canadá em 1968. A canção preferida do presidente ecoava pelo sistema de som do estádio, servindo de trilha sonora para as execuções. Woods se coloca sentado no estádio, caindo aos pedaços, vendo pessoas sendo executadas, enquanto come um prato típico de Gana, feito de feijão fradinho com óleo de dendê. E ele conclui o pensamento comparando os executados, ou seria a banda, com o rapper de drill, um dos movimentos mais destrutivos e nocivos à cultura do hip hop, onde pregar a morte é a regra e ter homicídio nas costas é mais importante do que a música em si. Eu penso em fazer um vídeo falando sobre a geração atual do drill americano, mas eu acho que seria um vídeo muito negativo e é difícil navegar nesse tipo de conteúdo, mas se você quiser que eu faça, põe aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Outro sample do filme A Colheita de Kong. Essa é a penúltima cena do filme. O ditador é assassinado enquanto faz seu discurso, e o líder da oposição, pai da mulher que aparece em Salvage, sobe ao palanque para tomar o poder. Porém, ao subir no palco, é confrontado pelo atual capitão das Forças Armadas de Kong. O capitão diz: "Você se esqueceu da guarda." O líder da oposição responde: "Você tem seu preço, mas é bastante alto." "Quão alto?" pergunta o Dr. Bang. "Na altura da forca." A implicação sendo que o preço para que o guarda permita que a oposição assuma o poder é a violência. Eles querem executar seus críticos e dissidentes. Eles engordaram na fome. Nossas fortalezas sem argamassas jazem abandonadas. Monólitos alienígenas ainda de pé, ofegantes. Super Ape colocou uma vela em um crânio para fazer uma lanterna. Acendia um cigarro holandês em Haarlem, Amsterdã, nos degraus de uma mansão. Falando afrikaner, sotaque britânico, "Eu quero o meu de antigamente." Tebey disse que o vento leva as cinzas no final, mano. Os guerrilheiros deceparam todos os membros inoculados, deixando-os com tocos. Zigurates do Nilo compraram a casa e a demoliram. Todos os seus ontens em uma pilha organizada. Woods diz que está aberta a interpretação se quem engorda na fome são os colonizadores ou os africanos ricos. O Grande Zimbábue foi uma cidade construída entre os séculos 11 e 15 na região sudeste do Zimbábue. A maior construção de pedra em todo o sul da África pré-colonial. O monólito alienígena é outra referência a 2001, apesar de Woods apontar que serve também como uma alusão aos prédios europeus, que apesar de estarem ainda em pé, estão ofegantes, não sabendo mais quanto tempo eles duram. Super Ape é um alter ego de Perry Lee, e pode ser também a descrição da cena inicial de 2001, com os macacos descobrindo o uso da ferramenta, no caso, o uso do fogo e não de ossos, como acontece no filme. Nas linhas seguintes, Woods chama a atenção para a interseção entre o colonialismo e a existência intrínseca da diáspora negra. Ele fala sobre estar em uma mansão holandesa, falando afrikaner, que é uma mistura de línguas europeias e africanas, com um sotaque britânico. Ele diz: "Aqui temos, pelo menos na minha opinião, um africano negro, o herdeiro, o filho dessas forças díspares, chegando ao lugar em que as gerou." Falando afrikaner, que é uma língua dos colonizadores holandeses na África do Sul, com sotaque britânico, os britânicos conquistaram os afrikaners e transformaram a região em uma colônia britânica. Ele parece estar refletindo sobre a onipresença colonial, que transforma a fala e revela como a linguagem é permeável a processos de dominação. Woods faz menção a outro rapper que também eu considero como um dos melhores de todos os tempos, Thebe Coetzee, também conhecido como Earl Sweatshirt. A referência a uma das linhas do Earl serve para reforçar a natureza da entropia presente na música. Ao final de tudo, as fortalezas de pedra sem argamassa, os monólitos alienígenas, as casas com carros de luxo enferrujando e as cinzas de um James Blunt, todos serão carregados pelo vento. Em Apocalipse Sinal, uma das cenas finais é um monólogo com o Coronel Kurtz, o antagonista do filme. Ele conta que após uma missão de vacinação para a população de um vilarejo no Vietnã, um senhor abordou seu pelotão chorando e implorando por ajuda. Após voltarem ao vilarejo, eles viram que a guerrilha vietnamita teria decepado todos os braços das pessoas vacinadas. Woods diz: "Todos os membros inoculados ficaram com tocos.
Dessa vez, a referência à guerrilha, por um lado, pode-se pensar que foi mais uma referência a macacos, e por outro, a ideia de movimentos guerrilheiros, movimentos pela liberdade, o que nos leva a Apocalipse Now. A essa história apócrifa, o colonialista, tentando suprimir a rebelião, vai a uma aldeia e inocula as crianças, as pessoas, contra a poliomielite. E então, nessa história do filme, que é claro, é baseado em Coração das Trevas, cuja presença aqui dispensa explicações, Curtis afirma que todos os guerrilheiros deceparam os membros inoculados da população. Novamente, sim, um apelo a membros decepados. Dessa vez, a amputação está sendo feita por pessoas que, teoricamente, deveriam estar lá para te salvar ou lutar em seu nome. Mas também é uma rejeição a tudo que é ocidental, incluindo uma vacina ou medicamento que poderia te ajudar. Zigurates são estruturas construídas na antiga Mesopotâmia e Irã, templos sagrados de adoração, onde supostamente no topo das quais os deuses viveriam. Estranhamente, os zigurates aparecem próximos aos rios Tigre e Eufrates, mas não no Nilo. Pirâmides foram construídas ao longo do Nilo. A linha seguinte, sobre comprar e demolir a casa, parece explicar com tantas palavras o efeito da gentrificação e o achatamento da história no continente africano, todos os ontens, de tal forma que erros históricos podem ser cometidos, como a localização de zigurates no Nilo. Temos outro sample da colheita de Kong. O final do filme, que difere da peça, foi criticado duramente pelo autor, Wole Soyinka, que também faz o papel principal do ditador no filme. No final do filme, o líder da oposição, o ex-preso político, senta-se em uma mesa e repete o mesmo discurso de Kong em uma outra hora do filme, implicando em uma continuidade da bárbara e da violência repressiva por parte do Estado. A vontade do Estado é suprema, o destino confiou em nossas mãos a vontade do Estado. Ele repete várias e várias vezes sentado na mesa. Continuando na cena final do filme, nós começamos a ouvir uma marcha tribal assim que o discurso acaba. Acompanhando a marcha, porém, o que parece é que estamos ouvindo alguém acertando teclas aleatórias do piano em uma espécie de anti-música, uma rejeição ao ritmo e melodia, uma espécie de jazz experimental. E dentro desse caos, da entropia, Woods lança um terceiro verso. Sem fotos, nada de tocar nas strippers. Não apareça com sapatos de vidro, lâmpadas a gás, máscara de gás, capas de chuva, lentes de vidro, o negro livre, bandidos mouros, ciência de mouros, tangentes de emaranhamento. Arranje uma pistola se quiser que suas orações sejam atendidas. Fazendo a média, o peito pesado como cabaças, leite rançoso, parado a favor do vento, no acampamento de sem tetos. Encontrei meu caminho para casa, o homem branco deixou uma lâmpada acesa. Esse verso eu não vou nem tentar explicar. Eu acho que ele acompanha a produção, é uma associação livre de palavras, é bem abstrato. Põe aqui nos comentários o que é que você acha dele. Eu quero aproveitar, porém, para falar sobre a capa do álbum. Dois Homens Africanos é o nome da pintura de Rembrandt, também conhecida como Dois Mouros, que é o termo usado por Woods nesse verso. E também é a origem do nome Mauro, designação de povos do norte africano. A pintura é de 1661 e está à mostra no Museu Mauritshuis, na Holanda. Sobre a pintura, o site do museu diz: na Holanda do século XVII, os africanos eram geralmente retratados como figuras secundárias, por exemplo, como indivíduos escravizados ou figuras em cenas bíblicas, mas aqui Rembrandt os torna o tema principal. Possivelmente eram homens livres que viviam em Amsterdã. Rembrandt pintou os homens com camadas de tinta muito finas. Embora tenha retratado seus rostos, assim como o chalé branco, com grande detalhe, muitas outras partes são pintadas apenas de forma esboçada. A pintura parece um estudo inacabado, mas o artista a assinou. O que eu acho interessante é que a arte do álbum foca especificamente no rosto desses homens. Eu não consigo deixar de ver uma escolha artística deliberada nessa decisão. Primeiro, o contexto das roupas é perdido. Então, o que pareciam dois homens livres, como diz o museu, podiam ser dois nobres, viajantes, trabalhadores, tornam-se dois rostos. Segundo, a relação entre os homens também é perdida. Na pintura original, vemos que o homem atrás parece quase um tanto quanto subserviente ao da frente, tendo seu rosto repousado no ombro. A minha leitura das expressões faciais,
oscilam entre apatia, resignação e surpresa e choque. No final da música, temos outro sample da colheita de Kong, uma das melhores cenas do filme. O braço direito do ditador tenta convencê-lo a aceitar um acordo com a oposição e a liderança religiosa para que o Festival do Inhame ocorra sem problemas. Para isso, ele traz um fotógrafo estrangeiro à residência do ditador, como forma de bajular e apelar para o narcisismo do tirano. No início, Kong rejeita a ideia, diz que não gosta de ser fotografado, mas conforme a cena progride, nós entendemos que, na verdade, Kong é um hipócrita e que, apesar dele acusar a oposição de ser agente do colonialismo, a menção do jornalista estrangeiro parece agradar a Kong e, com o tempo, passa a posar para fotos. O dinheiro foi do mesmo jeito que veio. Dinheiro gasto era tudo trocado. No fim do dia, day traders ganham salário mínimo. Centavos no dólar, depois de tudo dito e feito. Ações de centavos, o gorro cobrindo o rosto. Por hábito, os presidentes virados para o mesmo lado. Alguém lucrou muito, eu cavei a cova. Ganhos de capital, e ganhos, e ganhos, e ganhos. A produção nessa faixa é simples e impactante. Uma homenagem à música reggae. Uma sirene policial toca simultaneamente com o teclado marcante e o baixo pulsando juntamente ao bumbo da bateria, deixando bastante espaço para a voz respirar e aparecer. Como já dizia Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Versailles é o palácio francês construído por Luís XIV na base do tráfico de pessoas escravizadas e exploração de camponeses, como todos os palácios são. Eu trabalhei com um cara, um pai de família gente boa, mas que o sonho dele era me iniciar no day trade. Mais uma das promessas vazias de um sistema de acumulação que depende da piora das condições de trabalho e da perda do poder de compra para maximizar lucros imediatos. A essa altura, nós já temos vários e vários estudos comprovando que a maioria absoluta de day traders perdem dinheiro e os poucos que ganham fazem no máximo um salário mínimo, literalmente centavos no dólar. Outra falácia do capital é a ideia de que, investindo em ações, alguém pode sair da pobreza ou ficar rico. Não tem como fazer dinheiro no mercado de ações se você não tem o dinheiro para apostar. O gorro, abaixado cobrindo o rosto, pode ser um tipo de balaclava em um assalto, simbolizando a exploração do sonho dos trabalhadores em querer ficar ricos com o mercado de ações, ou a imagem de Ebenezer Scrooge, o capitalista ganancioso, ranzinza e mal-humorado de Um Conto de Natal, em vergonha, após ser visitado pelo último fantasma das suas visões. Os presidentes todos olham para o outro lado. É um pacto. Todos eles trabalham para as mesmas indústrias, os mesmos setores, ouvem os mesmos lobbies. Nas notas e nas moedas, eles também estão todos virados para o mesmo lado. Pode ser também o rosto do presidente da mesma forma, ou seja, com a balaclava cobrindo o rosto. Um lembrete de que todo presidente, no coração do imperialismo, é, no mínimo, um bandido. Traduzindo do inglês, alguém matou a pau, alguém lucrou muito. Woods, cavando a cova, representa a disparidade inerente ao capitalismo, onde, para que uma pessoa lucre muito, alguém tem que morrer. Pense em empresas que recebem contratos militares bilionários para explodir mulheres e crianças em países pobres e não brancos. É também uma infeliz realização por Woods de que tudo que sobra para os que não têm sobre o capitalismo são trabalhos subservientes e mórbidos, como cavar covas. Em contraste, as minorias que controlam o capital no mundo vivem muito bem, obrigado, só com os ganhos de capital, a lógica rentista de um capitalismo moribundo que assola tanto o Brasil como os Estados Unidos. Leia a acusação rapidamente em busca de codinomes antigos. Pequeno Sambo sorrindo em uma lata de pomada. Duelo de banjos abre a bolsa de valores. Correndo atrás do dinheiro, é difícil ficar na mesma página. Sem ressentimentos, a expressão Twain adaptou para o palco. Uma vida inteira no jogo, agora a liga tá vacilando. Contratos anulados, Mohamed Atta, uma pedra no sapato. Está quente nessas ruas, monsieur, eu poderia atirar em um árabe. Se estiver quente na praia, o contato simplesmente pega o jato para Paris. Você lê uma acusação em busca de codinomes antigos para identificar quem são os réus, cúmplices, vítimas ou testemunhas, geralmente usado para proteger a privacidade ou por motivo de segurança dos envolvidos. Pequeno Sambo é um personagem de um livro escrito por uma escocesa no final do século XIX, que retrata um menino indiano que, para não ser comido por 4 tigres famintos, dá suas roupas, sapatos e guarda-chuva para os animais que brigam entre si por causa do fit check até virarem manteiga.
O livro e as ilustrações são considerados racialmente insensíveis por retratarem características exageradas na fisionomia de pessoas com pele negra. Sambo, sorrindo em uma lata de pomada, pode ser uma referência ao uso dessas imagens para a venda de produtos. O exemplo que me vem à cabeça é em Sopranos, com o arroz do tio Ben. Duelo de Banjos é uma música instrumental de bluegrass composta em 1954, e como a maioria das referências nesse álbum, a sua menção implica em mais de um significado. A música ficou famosa por ter sido usada em uma cena do filme Amargo Pesadelo, um filme em que 4 empresários viajam para fazer canoagem em um interior e são antagonizados e caçados pelos moradores da região. O filme foi acusado de xenofobia e preconceito contra trabalhadores do interior. Ressalto também que a versão da música que aparece no filme teve o arranjo e execução feitos por outros 2 músicos. O compositor original da obra teve que processar para que pudesse receber os devidos créditos e royalties. A narrativa formada por Woods me parece ser focada no contraste entre os capitalistas que lucram com crimes de colarinho branco e o resto da população. Para descobrir os nomes envolvidos nos crimes, quem mata a pau, é preciso ler as acusações, porque as pessoas envolvidas em falcatruas financeiras, como a crise criminal financeira de 2008 e agora no Brasil, o caso do Banco Master, o caso das Americanas alguns anos atrás e a futura explosão da bolha da IA, quase nunca têm seus nomes e rostos expostos na TV, no jornal e etc. Em contraste a isso, representações estereotipadas e carregadas de preconceitos raciais apareciam abertamente em produtos como as pomadas, farinhas e livros. Presente também está a questão de classe. Ao mencionar que um duelo de banjos, um instrumento historicamente associado à classe trabalhadora e rural dos Estados Unidos, abre a bolsa de valores, podemos interpretar isso como sendo um fato concreto, no sentido de que a exploração, o suor da classe trabalhadora, que alimenta, abre as portas à especulação, aos crimes financeiros e o rentismo parasitário da burguesia. Podemos ver também como sendo uma tentativa cínica de representatividade por parte da classe dominante. A imagem do duelo de banjos abrindo a bolsa de valores, como se a bolsa fosse um lugar democrático em que todas as pessoas, do pequeno comerciante ao tocador de banjo da Appalachia, pudessem fazer uma fortuna. Uma referência à linha anterior sobre os day traders. Correndo atrás do dinheiro, o capitalismo joga os trabalhadores uns contra os outros, promove a competitividade e características antissociais intrinsecamente opostas ao ser humano, como forma de impedir a organização, dividir e conquistar. Sem Ressentimento faz referência à segunda faixa do álbum, é a repetição do mantra que prega a abstenção de sentimentos negativos, aplicado, porém, com uma absolvição de culpa por parte dos algozes para com as vítimas. A menção a Mark Twain, considerado o pai da literatura americana, abre algumas possibilidades. Woods pode estar dizendo que Twain utilizava elementos da expressão sem ressentimentos em sua obra, e nesse caso, todas as contradições raciais que aparecem nos livros, bem como a complicada ideologia política do autor, são adaptadas para o palco, ou seja, são as obras que vivem no imaginário popular, seja de formato de livro, teatro ou cinema. Outra interpretação seria que a adaptação da obra de Twain para o palco aconteceu, acontece, vai acontecer e você que lute. Se vire. Não gostou? Deita na BR, sem ressentimentos. Mohamed Atta é considerado o arquiteto dos atentados de 11 de setembro, tendo pilotado o voo 11 que acertaria uma das torres do WTC. Traduzindo literalmente o que Woods rima, seria mosca na pomada, uma expressão semelhante à nossa pedra no sapato, ou mosca na sopa. Mosca e voar são também a mesma palavra em inglês. Ointment pode ser ungido também, então seria Atta voando ungido. Levando em consideração as linhas anteriores do verso, o meu entendimento passa por fazer uma conexão entre Atta e ganhos de capital. Algumas pessoas ficaram muito ricas com os ataques de 11 de setembro. Empresas que possuem bombas, aviões, mercenários, o necrocapitalismo, quem lucra com a morte. E quem é que tem uma vida inteira no jogo, arranjando ataques terroristas, entrando em guerras eternas, realizando ataques de bandeiras falsas? Será que o fato do passaporte de Atta ter sido encontrado em Nova York, tendo milagrosamente sobrevivido à explosão do avião, é um sinal de vacilação da Liga? Se você não assistiu, assista Fahrenheit 11/9. Algumas pessoas na internet dizem que as próximas linhas parecem fazer referência ao livro de Albert Camus, O Estranho. No livro, um homem que parece sofrer de apatia generalizada mata um árabe na praia. É condenado à morte
por decapitação e aceita a indiferença gentil do universo. O primeiro single da banda The Cure faz referência à cena em que o árabe é morto, mas essas linhas funcionam também fora do contexto do livro. Da mesma forma que a caricatura de Sambo foi utilizada para vender pomadas, a cara de Atá e os ataques foi usada para inflamar a islamofobia e a sede de vingança norte-americana, resultando em mais de 1 milhão de pessoas mortas, civis, mulheres e crianças. Somente o setor privado da guerra e os políticos, em conluio com o capital, saíram ganhando, mas eles ganharam muito. Uma curiosidade é que George Bush, em 2006, leu o livro de Camus e disse que era um livro interessante e uma leitura rápida. Muitas pessoas se surpreenderam com essa escolha, visto que o presidente e criminoso de guerra não era conhecido pelo seu intelecto e apreço por obras do existencialismo francês. Eu acredito que ele tenha lido o livro porque alguém disse a ele que um árabe era morto. A linha final funciona também como um contraste de classe dentro do tráfico de drogas. Enquanto traficantes pequenos atiram em árabes, fazendo negócios nas esquinas, nas favelas, o contato, o dono do atacado, pode viajar de jatinho a Paris quando a situação esquenta. Já dizia Black Alien, quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. A vida me deu limonada, eu misturo com a minha bebida de preferência. As árvores são de grau militar. Não é que eu seja paranoico. Inspetores da ONU lá em cima, eu estou tentando não fazer barulho. Aceno com uma mão como quem diz, tudo isso tem que ser destruído. Eu vejo como seu cara se move. Todos os seus raps são inválidos e sem efeito. Desconsiderado. O jogo está cheio de vigaristas e charlatões. Vire uma caixa de papelão, jogo de 3 cartas da justiça social. Isso é um não pra mim, querido. E as rimas são, em sua maioria, lixo. Eu entendo. Você está tentando pagar o aluguel, mas isso não é empoderamento negro. Isso é você tentando pagar o aluguel. Os caras têm muita coragem, eu admito, mas eu não acredito em uma palavra. Eu vejo através da atuação. Eu vejo como você está tentando mudar o passado. Antes de vir atrás de mim, irmão, certifique-se de parar para abastecer. Continuando o tema da produção com forte influência jamaicana, o proto-evangelho são as primeiras boas novas da Bíblia, a primeira promessa de salvação. O beat me parece ser uma fusão de reggae com dancehall e funk. Temos uma sinergia muito boa entre o baixo, a bateria e os teclados ou synth. É o mais próximo que temos de uma produção feliz, alegre. É também a mais maleável, quase torta, porque leva um tempo para entender o padrão da bateria, mas complementa bem o flow do Woods. O ditado diz, se a vida te der limões, faça limonada. Para o Woods, a vida deu a limonada já pronta, então ele mistura seu espírito, também conhecido como destilado. O álcool historicamente foi usado como pagamento para a compra de pessoas escravizadas e como instrumento de pacificação e controle através do vício. Na América do Sul, folhas de coca eram racionadas e usadas para aumentar a carga de trabalho das populações indígenas escravizadas. Tendo sido agraciado com a limonada da vida, Woods recorre ao álcool para suportar. As árvores ou as folhas são uma referência à ganja, a Maria Joana. Woods diz que a dele é de altíssima qualidade, um tema comum para rappers. Mas aqui ele parece fazer uma referência também à música anterior, ao mencionar inspetores da ONU, em uma alusão ao fato de que a guerra contra o Iraque foi baseada na mentira da existência de armas de destruição em massa, como justificativa para a invasão que destruiu os países e as populações atacadas, no que foi, provavelmente, o pior genocídio e limpeza étnica do início do milênio. Os inspetores da ONU não acharam as armas de destruição em massa, mas Woods tem o barro enriquecido por urânio. As linhas seguintes exemplificam os sentimentos de Woods com relação à dinâmica atual dos debates acerca da justiça social na mídia e na arte, principalmente no rap. É uma visão nihilista ou pragmática, a depender do ponto de vista. Woods reconhece como que alguns artistas adotam o discurso neoliberal superficial acerca de raça, classe e representação e usam a imagem de aliado ou de artista progressista com o único objetivo de enriquecer, ou nas palavras de Woods, pagar o aluguel, ao custo de deturpar o discurso e a história de movimentos de minorias, particularmente o negro. Ele não menciona ou dá indícios de um artista em específico, mas o refrão, cantado pelo Shinehead, diz que se a carapuça serviu, vista. Cheguei ao fim, ou pelo menos ao meu término, e eles disseram 3 desejos. Estava escuro, mas eu conseguia ver uma fogueira à distância. Eu vejo parábolas de 3 em alternadas inferências, pensando, naquela noite em Chinatown,
Entramos na festa, eu ainda não sei como, fumando charutos em frente ao Dr. J. O meu estava cheio de haze, tudo era de graça, um falava inglês, o outro português. A cama tinha um dossel, lábios vermelhos como sangue e um espaço entre os dentes. Ah, as coisas que deveríamos ter feito. Me dê um dia de ação de graças enquanto ainda estamos vivos. O pão de milho da tia Carmen. Eu cozinhei o peru, cortei o porco. Renel disse para inclinarmos a cabeça e a tia Umi piscou. Eu as ouvi conversando enquanto lavava a louça na pia, minha irmã secando. Naquela noite, Umi estava chorando tão baixinho. Deixe-me abraçá-la desta vez. Estou tão cansada. E pela última vez, eu fiz uma pausa, olhando para trás, para a estrada que percorri. Eles disseram, vem agora, tem mais um. No segundo verso, se fizermos uma observação literal dos eventos descritos, me parece que a pessoa ou as pessoas que o Woods falava sobre vieram e realmente o alcançaram após parar para botar gasolina. E com isso, ele chega ao fim da vida. Essa leitura é interessante porque as próximas duas músicas apresentam uma produção mais etérea comparada às últimas faixas que analisamos. Parece que na narrativa do álbum, esse é o último verso do Woods em vida e as próximas músicas vêm do outro lado. Nada deve ser encarado como definitivo ou literal nesse álbum. Então essa observação é mais um detalhe que o DJ Preservation conseguiu adicionar através da produção para fechar esse álbum com chave de ouro. Ao chegar no final da vida, Woods tem direito a 3 desejos. Ao mencionar o escuro e o fogo à distância, vale questionar que tipo de pós-vida é esse, mas nada de concreto nos é informado. Ao que parece, Woods deseja reviver alguns momentos marcantes da vida dele, com os 3 desejos que lhe são concedidos. 3 parábolas em inferências alternadas é uma referência a um dos maiores de todos os tempos, o MF Doom, e é também um código para decifrar a forma como Woods escreve seus versos com dupla ou tripla interpretações. O primeiro desejo dele é reviver uma lembrança de uma festa em Chinatown. Woods, um fã de basquete, lembra com saudade de uma noite em que ele fumava próximo a Julius Erving, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. A festa era ótima, já que tudo era de graça, diversas culturas presentes e línguas, mas Woods foca mesmo no espaço entre os dentes da danada que ele queria empurrar na cama com dossel, pique de realeza. Menção honrosa à língua portuguesa, que agora nesse exato momento interpreta e analisa o álbum. O segundo desejo é reviver um momento em família, uma ação de graças com todas as pessoas importantes da vida dele. Um contraste ao prazer efêmero, carnal e festivo do primeiro desejo. Ele deseja reviver esse momento cozinhando, a presença familiar, os momentos mundanos, lavando e secando pratos, e pede para que ele possa abraçar uma das tias, no que provavelmente foi a última vez que ele a viu. Antes do terceiro e último desejo, ele olha para trás e reflete sobre a vida que teve. As 2 últimas músicas do álbum são, na minha opinião, 2 das melhores músicas já feitas, ponto. Da produção, as letras, tudo nelas é absolutamente incrível e elas formam um final maravilhoso para um dos melhores álbuns de todos os tempos. Oferenda queimada no deserto, cidade brilhante no alto da colina, eu a queimo como Nabucodonosor. Esse mundo é difícil até de mensurar. 3 salas cheias de tesouro incas, ainda assim estrangularam o rei, porque é agora ou nunca. É uma liberdade em admitir que não vai melhorar. Lavar as mãos de pessoas que você conhece desde sempre. Eu seria um mentiroso se fingisse surpresa. Uma cabra come onde está amarrada. Trato provérbios africanos como flyers de Las Vegas. Eu flutuo acima dos camponeses. Inteligente demais para meu próprio bem, perdendo por 20 no intervalo. Eu não sou bom em matemática, mas bom senso eu tenho de sobra. Pessoalmente, os relógios desses rappers parecem tentadores. A corrente diz inveja, mas o PTSD me mantém contando, nunca gastando. Meu contador é uma cabeça cheia de memórias ruins e finais tristes. É tudo pagamento pendente. Não me preocupo com riqueza geracional. Isso é em si uma maldição. Qualquer coisa que você queira nessa terra amaldiçoada, provavelmente é melhor conseguir você mesmo, para saber de que vale. A produção nessa faixa tem a qualidade etérea que eu mencionei previamente. É um dos meus beats favoritos do álbum. Só uma flauta e o bumbo marcando. Parece que estamos ouvindo Woods rimar do céu ou de um pós-vida. É simples, mas é brilhante. Encarando cronologicamente as músicas, podemos entender que o último desejo de Woods na música anterior seria esse: ver a cidade brilhante no topo da colina pegando fogo. Uma oferenda queimada é um sacrifício bíblico, onde um animal é queimado para agradar a Deus, mostrando dedicação, fé e entrega. E que cidade é essa?
os Estados Unidos como um todo e talvez Israel? No Sermão da Montanha, Jesus fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse versículo foi adaptado durante a conquista do continente americano para representar o mito do excepcionalismo americano, tendo sido repetido diversas vezes ao longo da história do Império Estadunidense. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia que saqueou, queimou e destruiu Jerusalém por volta de 580 a.C. Por coincidência, se é que você acredita em coincidência, no período em que o álbum saiu, eu estava lendo o livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. É um livro fantástico, leitura obrigatória. Nesse livro, em um dos capítulos, ele conta a história da conquista do Peru pelos espanhóis. Um dos reis incas tenta comprar sua liberdade, oferecendo 3 salas cheias de ouro. Os conquistadores tomam o ouro e ainda assim matam o rei. No final do álbum, Woods parece incorporar os elementos do personagem principal em O Estranho, de Camus. Frente à natureza brutal da colonização e os efeitos de século de exploração e genocídio, a indiferença e a apatia tomam conta da forma como ele vê o mundo. Sob essa ótica, ele admite que existe uma liberdade em se desconectar emocionalmente das injustiças que moldaram sua família, seus países e sua vida. O ditado africano sobre a cabra comer onde está amarrada pode servir como uma explicação do porquê ele chegar à conclusão que chega, acerca da futilidade e da indiferença que permeia o mundo. Enquanto o homem negro, filho da diáspora do continente saqueado, destruído e escravizado, tendo sido testemunha direta das promessas falsas, dos ideais supostamente comunistas e anticoloniais no Zimbábue e Etiópia, vivendo no coração do império capitalista e vendo diretamente como um avanço tecnológico e a maior acumulação de capital da história da humanidade não beneficiam a maioria da população. Woods não se surpreende com a situação atual da existência, nem com os sentimentos apáticos e nihilistas que afloram dentro dele. Após contrastar a sabedoria africana herdada por ele com a ingenuidade de apostadores em Las Vegas, ele admite que não é tão esperto assim. No intervalo, o time da casa, talvez o mesmo mencionado em 100 Ressentimentos, perde por 20 pontos, e Woods parece ter um investimento financeiro na partida. A questão material, monetária, que compõe a fachada falsa do que entendemos como sendo o jogo do rap hoje em dia. Joias falsas, relógios e a lógica de gastar tudo em carros e na aparência com o cheque do adiantamento, enquanto a gravadora ganha em cima do contrato 360, levando uma parte da merch, shows, publis e tudo mais que você possa imaginar. Woods se apega, no entanto, às memórias ruins, à tragédia geracional presente no sangue, no povo. Ele diz que uma herança de riqueza geracional é amaldiçoada, provavelmente porque é construída em cima de sofrimento humano e tragédia. A conclusão do verso soa estoica ao alertar que o valor de algo é proporcional ao esforço investido para obtê-lo. A fotografia do jovem Tutankhamon, espaguete emaranhado como ramen. Tudo por trás da máscara está podre. Digo às pessoas que guardo para que você não seja esquecida, mas isso é mentira. Pensei em pilares de sal, mas ela foi esperta demais para olhar para trás. Meados dos anos 80, no retrovisor de uma Mercedes dourada, o sol do meio-dia deixa os crocodilos preguiçosos. Telefone e dinheiro discando no bolso. Corra, venha me salvar. Doces senhoras idosas envenenando pombos no parque. Por diversão, faça a minha de estricnina. A vida é uma tirolesa no escuro. Poupe-me do Karl Marx da Hallmark. Eu estava na sala de descanso da Dollar Tree jogando cartas com moedas de 25 centavos, cartazes antifurto na parede, tijolo e argamassa. Observei o planeta da órbita, sem remorso. O jovem Tutankhamon me parece um pleonasmo. O faraó, que se tornou literalmente a cara do Egito Antigo, assumiu a liderança do império aos 9 anos e governou até sua morte precoce, aos 18. No início do século XX, saqueadores auto-intitulados escavadores, britânicos, é claro, descobriram a tumba do jovem governante, contendo sua múmia e mais de 5.000 artefatos, dentre eles a famosa máscara do faraó. Olhar para trás e pilares de sal só podem ser uma referência à história de Ló e sua esposa, chamada Esposa de Ló. 2 anjos chegam em Sodoma e são recebidos por Ló, que os acolhe em sua casa e dá-lhes comida. Os anjos então avisam a Ló que pegue sua esposa e suas filhas e fujam o mais rápido possível, não olhem para trás. A esposa de Ló olha e é transformada em um pilar de sal. Esse post me ajudou a entender que o espaguete emaranhado é um tipo de corrente de ouro fina, conhecida em português como samarco ou espiga de trigo. Com esse contexto, a leitura que eu faço é de que Woods ficou com uma corrente de uma ex-namorada como forma de se lembrar dela.
Essa lembrança, porém, não é exatamente positiva. Ele se compara a Tutankhamon ao dizer que, por trás da máscara, está tudo podre, como Post menciona. A descoberta da múmia do faraó revelou o que restou do seu cadáver, que apesar de embalsamado, estava completamente podre. Assim como Woods põe a máscara de que guardara a corrente é uma lembrança da ex, mas na verdade ele queria que ela virasse um pilar de sal, que ela sofresse um castigo bíblico pelo término ou só por ter seguido sua vida sem ele. Em meados dos anos 80, Woods morava no Zimbábue, enquanto seu pai trabalhava no governo de Robert Mugabe. A menção a uma Mercedes dourada pode servir como uma memória afetiva desse período, uma espécie de bons tempos de infância, ao mesmo tempo que é um indicativo da ostentação dos políticos e líderes que usavam carros de luxo, enquanto a maioria da população estava em situação extrema de pobreza. Também é possível que ele se refira à morte do pai em um acidente de carro, como em Christine. Nesse cenário, a Mercedes de ouro funcionava como a máscara de Tutankhamon, uma fachada luxuosa que reflete pelo retrovisor a tragédia familiar. Crocodilos costumam tomar banho de sol para regular sua temperatura interna, acelerar o metabolismo, dentre outras coisas. Essa frase me parece um ditado africano, apesar de eu não ter encontrado um com essas exatas palavras. Telefone de dinheiro parece ser uma alusão à ostentação com maços de nota na orelha simulando um telefone. A descagem de bolso é uma ligação acidental. Existe um contraste entre a ação deliberada de exibir uma conquista material com o intuito de provocar inveja, com uma ligação acidental pedindo por socorro. Me parece existir um paralelo com o verso anterior, onde ele menciona as correntes e os relógios dos rappers. Sob a fachada do sucesso e ostentação, existe um pedido de socorro desesperado. Envenenar pombos no parque é provavelmente uma menção à música do mestre satirista Tom Lehrer, que em uma entrevista disse uma frase que sumariza bem meus sentimentos com relação à obra do Woods. Preveja sempre o pior e você será considerado um profeta. A música é uma comédia negra sobre um casal cujo passatempo é envenenar pombos na praça. Seguindo ainda a lógica de que tudo por trás da máscara está podre, podemos extrapolar e dizer que a música revela ainda a psicopatia e perversidade que faz parte do inconsciente da classe média americana, mas eu não quero ser acusado de transformar tudo em política. A vida é uma tirolesa no escuro, talvez seja a minha frase favorita em todo o álbum, e desde a primeira vez que eu ouvi, passou a ser meu mantra. A Hallmark é uma empresa americana mais famosa por produzir cartões comemorativos. Você poderia pensar que Woods, enquanto filho de um intelectual marxista, não se impressiona com citações rasas de Karl Marx, mas o conhecimento dele vem, na verdade, da prática, da experiência vivida em uma das maiores e mais lucrativas lojas de varejo dos Estados Unidos, que paga um salário de fome e exige dos seus trabalhadores o acúmulo de diversas funções, além, é claro, dos locais de trabalho insalubres, o constante monitoramento dos funcionários, as violações no pagamento e carga horária dos trabalhadores e muito mais. Com um salário de fome, apostando moedas na sala de descanso e cercado de avisos que o acusam de roubo, Woods conclui com uma observação dialética material sobre a natureza do mundo. Explorado, consumido e esgotado, ele orbita com desdém da maravilha capitalista que impera nossa existência. Talvez como Ló, vendo Somorra ser destruída com enxofre e fogo, ou talvez como Nabucodonosor em Jerusalém. E nesse espírito de castigo bíblico, da ira, Woods encerra a faixa com o último sample da colheita de Kong. Na véspera da colheita do novo inhame, a tradição do povo de Isma, simbolizando a sacralidade dos frutos da terra, presente dos deuses africanos que alimenta física e espiritualmente o povo, Kong, o ditador, pretende executar os chamados inimigos do Estado. Ouvimos através do rádio, juntamente com o resto da população, enquanto diversos decretos são revogados e ratificados. A consequência prática disso, do ponto de vista de Kong, esses cupins, gafanhotos, pragas e roedores venenosos, aliados do neocolonialismo, agentes de subversão, deverão ser exterminados, enforcados publicamente no dia do festival. O rei espiritual pergunta: pode um homem comer o novo inhame com dentes ensanguentados? O lance emocional foi o melhor, intoxicante, não vamos estragar com sexo. Relação médico-paciente. Kush cake tipo LASIK. Cara de poucos amigos, couraça, pulseiras da Mulher Maravilha. Você pode atirar flechas o dia todo, garoto. Corações rabiscados no asfalto molhado. Ozymandias é a frequência. Aqui hoje, amanhã já foi. Tristeza. Rum branco no meu Sorel.
Algo velho, algo novo, algo emprestado. Ele gastou tudo em ostras empilhadas tipo Kilimanjaro. Crostini, abacate tostado, coberto com lardo. A última música do álbum. A produção me parece uma continuação da faixa anterior, porém com mais instrumentos. Nós temos um coral, baixo, bateria, guitarra. Se eu tivesse que fazer uma crítica para tentar passar um ar de impessoalidade, eu diria que ter colocado a guitarra 100% à direita acaba fazendo ela sumir um pouco na mix, mas continuamos com a sensação de uma música etérea. E se na faixa anterior o minimalismo evocava um sentimento de pós-vida ou de limbo, a produção agora nos traz para a porta do paraíso, mas com uma pitadinha de tristeza, um sentimento de finalidade. Essa é a minha música favorita em todo o álbum, e é sem dúvida uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Após um álbum inteiro lidando com as implicações históricas e pessoais da desumanização e brutalização de todo o continente africano e a diáspora, cujo sofrimento e sangue foi utilizado para construir as engrenagens do capitalismo que continua se alimentando dessas pessoas, desses corpos e almas, Woods opta por uma abordagem mais introspectiva e pessoal para finalizar essa obra. Eu vejo um paralelo entre essa faixa e a segunda, Sem Ressentimentos. Resumidamente, na segunda faixa, Woods faz um apanhado da condição histórica do negro nos Estados Unidos no primeiro verso, e no segundo verso ele foca em um encontro romântico que não se materializou. Na última faixa, nós temos o que pode se dizer que talvez seja o mesmo interesse romântico não materializado, para depois terminarmos com uma observação histórica e global sobre a diáspora africana. O nome da faixa é um rum jamaicano produzido na fazenda Hampden, que é de propriedade da família Hussey, famosos e antigos barões da Inglaterra, cuja linhagem pode ser traçada ao início do século XVII. Smith & Wesson é uma fabricante de armas dos Estados Unidos desde 1852. A substituição de Wesson por cross, crucifixo, pode ser entendido também como uma alusão ao processo de colonização, baseado na violência e catequização dos povos nativos das Américas, escravizados do continente africano e demais ao redor do mundo. Smith também é o sobrenome mais comum entre anglo-saxões, podendo servir como um representante para a ideia de branquitude. Ao realçar o lance emocional e depreciar o sexo, eu imediatamente penso na narrativa que ele constrói em Sauvage, a imagem de um jovem percebendo como que o ato sexual com uma menina parece refletir o trauma que ela vivencia, e quão sensível deve ser um menino para perceber esse tipo de coisa. Além do sentimento, o que ele mais valoriza nessa relação parece ser o cuidado, a empatia, o entendimento que existe em uma relação médico-paciente. Ou será que ele está falando da confidencialidade? Podemos ler também como sendo um romance escondido, o que torna a linha anterior ainda mais interessante. Woods pode estar dizendo que ele se envolve com uma mulher casada, e ainda assim, a coisa que ele mais gosta nessa relação são os sentimentos envolvidos. Certamente é uma caracterização completamente diferente do que eu ouço de outros rappers. Kush Cake é um tipo de erva, e LASIK é a cirurgia laser para a correção de miopia e astigmatismo. Levando em consideração a linha anterior, existe a possibilidade de Woods ter sido recomendada a erva por um médico, e por isso comparada à cirurgia. Mas tem uma citação do conterrâneo do Woods e da família da mãe dele que oferece uma outra perspectiva. Ao final de uma turnê nos Estados Unidos em 1975, Bob Marley disse: "Quando você fuma a erva revela você para si mesmo. Toda a maldade que você pratica, a erva revela para você. Sua consciência se mostra lúcida, porque a erva te faz meditar. É algo natural e cresce como uma árvore." A menção a um tipo específico de erva reforça a conexão entre as duas faixas, já que na segunda música também é citada uma variante da planta. Uma tradução literal dessa linha seria algo como cara de cachorra cansada, a segunda vez no álbum em que uma ofensa à mulher aparece na escrita do Woods. Provavelmente é uma forma de extravasar a frustração por não ter seu amor correspondido, já que a Mulher Maravilha deflete as flechas do Cupido. Ozymandias é o nome em grego do faraó Ramsés II, o que sugere uma continuidade com o Tutankhamon mencionado na faixa anterior. Mas mais interessante ainda é o nome de um poema de Percy Shelley, que viria a ser marido de Mary Shelley, autora de Frankenstein. É uma ponte com a faixa Água Pesada. O poema é sobre a indiferença do universo e da insignificância das nossas vidas frente à passagem do tempo. Shelley escreve: "Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperem-se. Nada mais resta.
Ao redor da ruína colossal, vastas e desoladas, estendem-se as areias solitárias e planas. Nesse espírito de impermanência, nessa frequência, Woods rabisca corações em concreto úmido. A Mulher Maravilha, com sua presença efêmera, nos deixa com a certeza de que a tristeza é, para ele, umas areias solitárias para o resto do busto de Ramsés. Sorel é um drink caribenho jamaicano feito com hibisco. A menção ao rum branco, que, apesar de ser parte da receita, eu não vejo como sendo por acaso. Algo novo, algo velho e emprestado é uma menção à rima tradicional de casamento iniciada na Inglaterra vitoriana. Essa linha me faz pensar que o interesse romântico de Woods é quem está se casando. A linha seguinte pode significar gastou o malote, mas a internet me diz que pode significar também perdeu a paciência, se estressou. Eu vou assumir a primeira porque faz mais sentido. No meu entendimento, a menção aos drinks e comidas é uma referência ao MF Doom e também pinta a imagem de comidas em um casamento. Nessa lógica, Woods disse que o esposo de sua amada gastou bastante dinheiro para comer uma montanha de ostras, equiparando-as com a maior montanha da África. O que também pode ser uma node ao Doom, que conseguiu o feito de incluir o nome do vulcão islandês em uma de suas rimas. Ainda não tenho nada contra os Vietcongs. Fala em tons sépia, todos que conheço se foram. Sem estigmas, eles colocam pregos nos braços. Temple Grandin, mantenha o gado calmo. Cela lateral, levei Carrie ao baile. Joanne Chesimar, janelas abertas, noites quentes. Quedas de energia, sem gelo, então a Cuba Libre é forte. Incêndio nos canaviais, trauma geracional. No museu, olhos vidrados pelos analgésicos. Eu e ela, no diorama. Em 1966, Muhammad Ali foi informado por um repórter que a comissão de recrutamento do seu estado, Kentucky, tinha alterado sua classificação enquanto recruta, o que o tornaria elegível para ser enviado à guerra no Vietnã. 2 anos antes, ao se alistar, Ali foi reprovado em alguns testes de aptidão das Forças Armadas. Eu disse a eles que eu era o melhor, não o mais esperto, ele disse brincando ao receber o resultado dos testes. Contudo, conforme a guerra avançava, os Estados Unidos continuavam levando ferro da maior potência militar da história, eles decidiram rebaixar os padrões para recrutar mais gente, e quando Ali foi perguntado sobre a guerra, ele teria dito a icônica frase: "Eu não tenho problema com nenhum Vietcong". Ele foi eventualmente preso e destituído de seu título de campeão mundial. Fotos envelhecidas, filmes, filtros de rede social em sépia remetem ao passado, mas sépia era também a designação da música direcionada para afro-americanos antes da invenção do rhythm and blues, por volta de 1940. O termo música racial, do inglês race music, também era usado juntamente com sépia. Woods e outro rapper, amigo e colaborador Elucid, que aparece com um verso nesse álbum, na faixa 9X, tem um grupo de rap chamado Armand Hammer. Um dos álbuns que eles lançaram chama-se Race Music. Estigmas são feridas que correspondem às sofridas por Cristo durante a crucificação. A maioria dos relatos de estigma são considerados falsos. Temple Grandin é uma cientista cuja maior contribuição é a de propor um tratamento mais humanizado para os animais que vão ao abate. A cela lateral é um tipo de cavalgada utilizado majoritariamente por mulheres de saia, para que não haja um contato direto entre as partes íntimas e o animal. Carrie é a protagonista do livro de Stephen King, a segunda menção no álbum. Assata Shakur foi uma ativista política, escritora, revolucionária e membro do Partido dos Panteras Negras e do Exército da Libertação Negra. Tentar condensar a totalidade da vida dela em alguns poucos parágrafos seria um desserviço imenso, então eu vou me limitar a trazer apenas as informações relevantes para o contexto da música, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam sobre a vida e leiam os trabalhos dela. Shakur foi adicionada à lista de terroristas mais procuradas pelo FBI em 2013, a primeira mulher a aparecer na lista, sob o nome de Joanne, o que me remete a Versailles. Nascida Joanne Chesimar, em 1971, ela passou a usar o nome Assata Olumbala Shakur, rejeitando Joanne por ser um nome de escrava, semelhante a Muhammad Ali e Clarence 13X. Ela foi indiciada 10 vezes entre 73 e 77 pelo governo federal com diversas acusações, dentre elas sequestro, assalto a banco, tentativa de homicídio e homicídio de policiais. Ela foi a julgamento 7 vezes e foi condenada só em uma. Em 1977, ela foi condenada à prisão perpétua mais 30 anos.
Em 1979, ela fugiu da prisão e eventualmente foi morar em Cuba, onde passou o resto de seus dias até a sua morte em 2025. Na segunda metade do verso, Woods faz menção indireta a Ali, que, ao elaborar sua retórica anti-guerra, teria dito: "Por que me pediram para vestir um uniforme, viajar 10.000 milhas de casa e lançar bombas e balas sobre pessoas de pele morena no Vietnã, enquanto os chamados negros, em Louisville, são tratados como cães e têm seus direitos humanos básicos negados?" Essa citação, pareada com outra de Assata Shakur, "Só um tolo permite que alguém lhe diga quem é seu inimigo", criam uma narrativa que ressalta a importância para a população negra de escolher suas batalhas e saber quem de fato são seus inimigos. Porém, essa desumanização constante, essa necessidade de ter que lutar contra forças imperialistas e históricas de uma magnitude extrema para sobreviver, causam cicatrizes que endurecem os corações, que criam esse sentimento de apatia e de pessimismo. Essa ideia é expressa em Sem Ressentimento, e é por isso que ele fala em tons sépia, ele fala para o seu povo, para os que compartilham dessa luta e desse sofrimento com ele, pessoas que ele perdeu e que gostaria de poder abraçar mais uma vez, como ele expressa em Proto-Evangelho. A dor é verdadeira, diferente dos estigmas que muitas vezes erravam os locais da ferida de Cristo. Se você pesquisar por Temple Grandin no YouTube, você vai encontrar diversas entrevistas e falas com a cientista onde a questão do autismo é abordada. Ela fala sobre as adversidades e as maravilhas de se viver com a condição. Ela fala também sobre como a forma a qual o cérebro dela funciona ajudou no seu trabalho de projetar instalações para abater o gado com maior conforto. Woods, no entanto, traz à tona a materialidade do trabalho acadêmico desenvolvido por ela. Os motivos pelos quais ele faz isso, a essa altura do campeonato, eu deixo para vocês imaginarem. A raiva, frente aos séculos de injustiça e de violência, produz, além de cicatrizes, apatia. Portanto, Woods se encarrega, talvez com felicidade, de ser o sortudo que leva Carrie ao baile de formatura. Depois que o sangue de porco é despejado sobre ela, uma vingança telepática, digna de um castigo bíblico, cai sobre os estudantes e professores que humilharam a coitadinha. Existe um paralelo aqui com 9X, a diferença é só no tipo de praga. A utilização do nome antigo de Assata me faz pensar em Versailles. O porquê Woods escolher esse nome é uma incógnita para mim. Me faz pensar que ele pode estar adotando o ponto de vista do imperialismo. Em 2017, Donald Trump fez questão de chamá-la por Joanne enquanto cancelava o degelo cubano, um acordo que tentou normalizar as relações entre os Estados Unidos e Cuba, criando um pequeno alívio ao terrorismo financeiro e comercial praticado pelo país do livre mercado. O acordo foi firmado por Barack Obama em 2015, primeiro presidente americano a visitar a ilha desde 1928, e foi desfeito por Trump 2 anos depois, como forma de barganhar um novo acordo exigindo a libertação de presos políticos e a deportação de fugitivos da justiça, Shakur sendo possivelmente uma das mais cobiçadas. Cuba e Brasil foram 2 dos maiores importadores de escravizados do oeste africano. A imagem da terra, economia e povo arrasados pela cultura açucareira que dominou por séculos a dinâmica da produção dessas terras, movida exclusivamente pelo trabalho das populações nativas e escravizadas, cujo sangue, suor e corpos tornaram possível a Revolução Industrial Europeia, e que usava fogo para a limpeza de tudo que não podia ser explorado e vendido. Esse é o trauma geracional, a herança que foi deixada para a vasta maioria da população negra nas Américas, África e no mundo. Em Veias Abertas, Galeano descreve como os colonizadores usavam as folhas de coca para forçar os homens, mulheres e crianças a extrair mais prata nas minas de Potosí, na Bolívia, e em como o álcool era usado para domesticar e aplacar a fome dos escravizados africanos e indígenas. Hoje em dia, nós sabemos que uma mulher grávida não deve beber nem fumar porque isso afeta a gestação. Será então que alcoolismo e dependência química podem ter uma origem geracional? Se seu pai, mãe, avô, avó, bisa e biso eram forçados a usar substâncias para sobreviver à exploração, isso acaba se manifestando gerações depois? Eu li uma teoria na internet que dizia que esse álbum era um álbum conceitual e que a narrativa seria Woods em um museu. E essa última linha realmente dá a entender isso, mas eu pessoalmente não vejo dessa forma. No final do verso, Woods descreve como uma cena inocente de um passeio no museu evoca para um casal negro esse tipo de reflexão histórica sobre a barbárie que foi o tráfico de escravizados e como esse crime
votado no ano de 2026 por 123 países como o maior crime contra a humanidade de todos os tempos, ainda afeta pessoas negras. Estados Unidos, Israel e Argentina votaram contra. Todos os países da União Europeia e demais desenvolvidos abstiveram-se. O comentário já vem pronto. Os olhos vidrados por analgésicos são um lembrete de que antes da Covid, os Estados Unidos viviam e continuam vivendo uma epidemia de morte por opioides. Entre 70 e 80 mil pessoas morrem por overdose todo ano, mais de 800 mil entre 1999 e 2023. Uma das formas de lidar com a desumanização no coração do capitalismo imperialista. A moça a qual Woody se refere, para mim, é o interesse romântico do qual ele fala no início da música, mas poderia muito bem ser a Assata Shakur. Eu não acho que faz muita diferença. O que é importante é o impacto emocional de estar lidando com uma situação amorosa disfuncional, enquanto observam miniaturas de si mesmo e de seus ancestrais, enquanto processam a herança traumática, histórica que os trouxeram até esse momento. Açúcar, melaço e rum. Filho bastardo, castigado pelo sol. Alguns riram, outros horrorizados com o que fizemos. Fechando o álbum com esse refrão, Woods conclui com uma sintetização potente dos temas principais da obra. O maior crime cometido pela humanidade foi embasado em uma transação financeira. Produtos industrializados europeus eram trocados por seres humanos no continente africano. Essas pessoas eram então enviadas às Américas para trabalharem em fazendas de café, algodão, cana, e essas commodities eram então enviadas para a Europa. A menção ao filho bastardo tem vários significados possíveis. A igreja dizia que pessoas negras seriam descendentes de Caim e, portanto, não seria pecado escravizá-las. Os senhores de engenho violavam as mulheres escravizadas que pariam crianças ilegítimas. Em ambas as alternativas, existe o reconhecimento da condição subalterna da existência negra. Castigado pelo Sol é uma referência ao título do álbum. Aethiopes vem da junção de duas palavras gregas, aito, que significa queimar ou queimado, e ops, que significa rosto, face. Era o termo usado pelos gregos para descrever as pessoas de pele mais escura que eles, aplicado principalmente ao povo do Sudão, região conhecida como Núbia na época. Ele conclui com os sentimentos antagônicos provocados pela barbárie. Seria o riso uma reação de quem diminui a seriedade do crime, de quem acha que 400 anos de escravidão simplesmente desapareceram, seus efeitos não são mais sentidos só porque as pessoas que sobreviveram foram libertas? Seria um riso falso de desespero? O fato dele concluir com nós me remete ao tema da colheita de Kong, da natureza objetiva do tráfico de pessoas. O capitalismo imperialista supremacista branco foi quem criou a necessidade da venda de seres humanos. A escravidão sempre existiu de uma forma ou de outra nesse mundo, mas foram as necessidades industriais capitalistas produtivas europeias que demandaram o volume de pessoas para a garantia dos lucros. Mas nada disso teria sido possível sem a participação da realeza africana. Esse, eu acho que é o ponto que Woods tenta transmitir. Eu gostaria de terminar esse vídeo com uma citação do James Baldwin que Woods menciona em uma entrevista. A vida é trágica, simplesmente porque a Terra gira, o Sol inexoravelmente nasce e se põe, e um dia, para cada um de nós, o Sol se porá pela última vez. Talvez a raiz de todos os nossos problemas, os problemas da humanidade, seja que sacrificamos toda a beleza de nossas vidas, nos aprisionamos em totens, tabus, cruzes, sacrifícios de sangue, torres de igreja, mesquitas, raças, exércitos, bandeiras, nações, para negar o fato da morte, que é o único fato que temos. Parece-me que deveríamos nos alegrar com o fato da morte. Deveríamos decidir, aliás, merecer a própria morte, confrontando com paixão o enigma da vida. Desde a primeira vez que eu ouvi esse álbum, eu sabia que ele era especial. É um dos que provavelmente eu vou levar comigo pro resto da vida. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Meu nome é Lucas, esse é o Museu do Imaginário. Por favor, deixe seus comentários, sugestões, correções. Inscrevam-se no canal e até a próxima.